Começando mais um Ravache Pod diretamente do estúdio Plot B aqui na Vila Mariana e comigo a Yulia Serra. Bem-vinda, Yulia. Bom, obrigada. Yulia, o que teremos hoje? Muitas notícias por aí, tem mais IA, tem mais tecnologia, tem adiamento, pedido de adiamento, né, para o prazo da compra ou acordo com o TikTok. Tem essa questão sobre as mídias realmente hoje influenciam as redes sociais ou está mais para o contrário? Então a gente vai discutir muitas questões aqui. E convidados, hoje teremos dois convidados, o Luiz Cláudio Allan, que é jornalista com alma de RP, com 35 anos de carreira em comunicação corporativa. Em 2001 fundou a FirstCom Comunicação, que é uma agência de RP com forte DNA na indústria digital. E no ano passado criou a holding H2H, que é Human to Human, lançando no mercado o conceito de marketing P2B. O que é marketing P2B, Yulia? Você sabe? Eu li aí, né? Mas eu sei o conceito. Não, o Luiz vai explicar para a gente, mas basicamente é People to Brand to Business, que é um marketing que passa pela influência também, pela economia creator, né? Mas com algumas diferenças do que a gente costuma ver nas redes sociais, porque envolve a parte de business, né? De negócio mesmo, de empresas para empresas também. E em 2023, o Luiz Cláudio se tornou top voice no LinkedIn e atualmente é também apresentador do canal Fala PUC Angels, além de ser embaixador no Brasil da Favicon. E aí também teremos o Mark Tawil, né, que é estrategista de comunicação, mentor, conselheiro, palestrante e educador com mais de 190 mil alunos. Ele foi eleito em 2025 especialista número 1 em comunicação no LinkedIn Brasil, o quarto mais relevante do país pela Martech francesa Favicon. Antes ele atuou por 17 anos nos principais grupos de mídia do país, como Globo, Estadão, Band e Jovem Pan. Então esses serão os nossos convidados. Eu queria aproveitar o espaço aqui também para falar das empresas que nos apoiam, né? Quem colabora aqui, quem paga a conta, né? Sendo mais direto. Além do Plot B Studio, que apoia a gente, que é onde a gente grava aqui o podcast, fica aqui na Vila Mariana, lugar estratégico para a gente, facilita chegar, né? E a gente sempre faz pessoalmente as gravações, então o estúdio é sempre fundamental. Mas tem o SEO Lab. O SEO Lab é uma agência, é uma consultoria de SEO, que também tem um site com conteúdo, dicas de SEO, muita informação de SEO. O site está começando agora. A SEO Lab já existe há algum tempo, atende clientes desenvolvendo app, desenvolvendo site, desenvolvendo também soluções de SEO. Tem um trabalho começando agora com IA. Eu digo começando porque todo mundo começando com IA, né? Não tem ninguém resolvido com IA generativa aplicada a produção de conteúdo, mas produção de conteúdo também pensando em SEO, e SEO não só para Google, né, que é a principal ferramenta de busca, mas também SEO para IAs generativas, né? Como a gente faz para o seu conteúdo de marca, para o seu conteúdo de publisher, né, de notícia também aparecer no ChatGPT, também aparecer no DeepSeek e outras plataformas. Além do SEO Lab, tem conosco hoje a Jagger, que é uma agência de conteúdo, atende aí algumas marcas, atende empresas produzindo conteúdo. Conteúdo também otimizado para as redes, otimizado para o Google, enfim, para as plataformas. E aí a Ravache Media, que hoje eu resolvi falar da Ravache Media, que é a consultoria que eu lidero, leva meu nome, que é uma consultoria principalmente de estratégia digital, e basicamente atende publishers, a gente atende veículos de comunicação. Agradecimentos feitos, fica o convite para vocês acompanharem o conteúdo, principalmente do SEO Lab. O SEO Lab está começando, é uma empresa jovem, mas de um tema relevante que é SEO, e não só do SEO tradicional, mas dessa mudança do SEO cada vez mais trazendo elementos da inteligência artificial ali para o SEO. A gente já aproveita e deixa o link também na descrição do Vamos vídeo. colocar Então lá, já boa. deixamos aí, já dá para você que está assistindo aproveitar dali. E além disso, acho que é importante a gente chamar também para a coluna no valor, né? Tem uma coluna no valor que eu publico semanalmente. Se você
me acompanhar no LinkedIn. A gente posta as colunas lá no LinkedIn, pelo menos o resumo das colunas. Se você for assinante do Valor, melhor ainda. Mas tem o resumo das colunas no LinkedIn, a gente publica semanalmente. E além dos resumos da coluna, tem outras notícias de LinkedIn assim por diante. Chega de vender nosso peixe agora, né? Acho que a gente pode... Vamos falar das notícias que a gente tem do dia? Vamos começar. Já... Deixa eu passar aqui a minha cola. Vou passar para a Yulia. Que aqui eu não lembro tudo de cabeça. Você que é preparada, eu só, não, é só acompanho. Eu não tenho essa memória tão boa, então eu preciso de uma colinha. Mas vamos começar, então, por um questionamento mesmo hoje, que quem trouxe foi o Infomoney, o Renato Dolce, que fez a matéria "A grande mídia ainda pauta os debates públicos?". E, basicamente, é um grande questionamento se o debate público ainda parte de uma provocação da mídia ou se as redes sociais que estão fazendo com que a mídia vá cobrir certos assuntos. Já foi em 2024... 11,8% do engajamento digital veio da mídia tradicional. Então, só essa porcentagem, né? No restante, os temas quentes nasceram das redes. Então, ele traz essa provocação de hoje já não seria mais o contrário? E teve uma pesquisa, né? Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa falou que o engajamento, ou a conversa digital gerada por veículo tradicional ainda é pequena, né? Isso. O que eu acho interessante notar, né? E eu vou juntar essa informação com uma pesquisa que saiu que o Google divulgou uma pesquisa dizendo que a informação jornalística não é relevante para o negócio do Google, para trazer dinheiro de publicidade para o Google, né? Então, o Google rodou uma pesquisa que é surpreendente do meu ponto de vista, porque primeiro não avisou ninguém. Fez uma pesquisa sem avisar ninguém, o que já mostra, assim, se eu não tenho certeza, eu rodo a pesquisa, se ela for favorável para mim, eu divulgo. Se ela não for favorável para mim, eu fico quieto. Então, esse é um ponto importante da pesquisa, mas essa pesquisa que o Google rodou, ele tirou as notícias, né, de uma parte considerável aí dos consumidores dele, não mostrou link de notícia para ver se isso impactaria ou reduziria a receita publicitária do Google. E segundo o Google, o resultado é que não impacta a receita publicitária dele. Mas essas pesquisas são super questionáveis. Mesmo, eu entendo que tem uma pesquisa, as pesquisas são sérias. Não estou dizendo que elas não são sérias, mas conforme eu faço a pesquisa ou conforme a pergunta que eu faço na pesquisa, a metodologia que eu uso, essa pesquisa pode ser favorável para um lado ou para o outro, né? Bom, então vamos olhar essas pesquisas mais a fundo. O dado de que 11%, né, que é um número... 11,8%. 11,8% influenciado pela mídia tradicional. Essa pesquisa também mostrou que, apesar de influenciar 11,8%, a mídia tradicional ela ainda pauta as conversas e ela funciona como amplificador dessas conversas. Então, isso aparece na mídia online, aí vai para a mídia tradicional, que muitas vezes chancela aquilo que está sendo dito ou questiona aquilo que está sendo dito, que volta para a rede social e amplifica. Então não é que a mídia tradicional perdeu a importância, ela segue muito importante. E ela tem um papel de amplificar. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do ponto de vista de quem... Dependendo da notícia e quem é exposto ali naquela notícia. Então esse é um fator importante. No caso do Google, especificamente, o que eu acho super questionável nessas pesquisas? Normalmente, o que eles fazem? Eles tiram os veículos tradicionais. Então eu vou tirar o link, se a gente pegar a realidade brasileira, do Estadão, da Folha, do UOL, do Globo, veículos tradicionais, e aí eu vou ver se isso impacta a minha publicidade. Quando você observa, não impacta. Só que o que entra no lugar desse conteúdo, né? A gente vê, por exemplo, no Instagram, que reduziu o alcance do veículo tradicional, os perfis de fofoca. Né? Nenhum demérito a esses perfis, de maneira nenhuma. Acho que eles cumprem um papel também, mas a gente sabe que muitas vezes muitos desses perfis vivem de chupar um título, chupar uma chamada de um veículo tradicional, tornar isso um conteúdo mais apelativo. Muitas vezes tem fake news, tem distorção dessa notícia, e uma vez que esse conteúdo é publicado, ele é replicado ali dentro das redes. E a Meta, né, que é dona do Instagram, do Facebook, fatura da mesma forma. Quando eu olho a pesquisa, se eu não considero isso mídia tradicional e link tradicional, o resultado vai ser que a notícia não é importante. Mas quando eu começo a olhar e considerar tudo aquilo que foi pesquisado, qual é o escopo, essa resposta já muda. E eu questionei a Meta já no passado, e vou questionar o Google, porque a pesquisa saiu ontem, né? Não deu tempo ainda, vou escrever sobre isso.
Quando eu mandei a pergunta para a Meta, o Google ainda não foi, vai chegar, mas para a Meta, quando eu mandei a pergunta, eles não comentaram. Então eles até tentaram me vender uma pauta super entusiasmados. Olha, tá vendo? Porque eu sou um crítico, né, da maneira que essas empresas têm atuado com o jornalismo, vieram super empolgados. Na hora que eu questionei a metodologia, o silêncio. Estavam super dispostos a falar. Quando você questiona a metodologia, aí rolou um desconforto. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas quando elas dizem que a mídia tradicional não é relevante ou que ela tem muito menos relevância, porque elas ainda têm um papel muito importante. E também entender o recorte da pesquisa, né? Porque a gente sabe, a gente vê que muitas das personalidades hoje que explodem, elas explodem quando elas vão para a mídia tradicional. Ou quando elas aparecem ali na mídia tradicional. Então, acho que esse é o meu principal ponto com relação às pesquisas que dizem que o jornalismo ou que a notícia tradicional não tem peso, ou mesmo que os influenciadores de notícia vão substituir o jornalismo. No final do dia, você ainda vai precisar de gente que apure, que cheque, que possa confirmar se aquilo é real ou não é. E o influenciador, né, o criador de conteúdo de notícia, mesmo esse cara, ele tem uma limitação, ele não tem uma estrutura que um grande veículo tem, com redações em vários lugares, jornalistas no país inteiro, muitas vezes. Mas não tem a redação lá no Tocantins, mas dependendo da pauta, o cara vai para o Tocantins, ele sai de São Paulo e vai para o Tocantins. Não tem essa estrutura. Acho que isso é um fator fundamental para a gente considerar. E aí um segundo elemento, no Canadá, onde as notícias saíram do Facebook, o que substituiu as notícias? Um volume assombroso de fake news, de desinformação e de fraude. Né? Perfis falsos que se passam por veículos. E isso tem uma credibilidade que ainda gera o link. No Canadá, um país mais letrado, com um nível educacional mais alto do que o Brasil. Então, você imagina a consequência de a gente tirar a notícia no país como o Brasil. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas falando da Meta agora, a Meta está se preparando para um julgamento histórico que pede a divisão, né? De novo, um julgamento antitrust da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que começa em abril, então já no próximo mês. E se o governo sair vitorioso desse julgamento, é possível que o WhatsApp e o Instagram sejam vendidos. Muito semelhante ao que aconteceu com o Google, né? O Google já foi condenado em 2 processos por monopólio e o que a justiça americana pediu no caso do Google é a separação de alguns negócios do Google, né? A divisão do Google. E agora, possivelmente, a gente caminhe para uma decisão semelhante da Meta. Acho que o que está ficando muito claro para a justiça, e a gente está num momento político nos Estados Unidos que caminha no contrário disso, né? Caminha para as empresas terem mais liberdade ou terem mais poder de monopólio, né? Podendo comprar outras empresas. Tanto que o Google voltou atrás na decisão na verdade, a Wiz, né? A empresa de segurança, que o Google fez uma oferta para comprar por 23 bilhões de dólares, eles negaram, alegando que o ambiente regulatório americano não permitiria a compra. No governo Trump, a compra saiu, trocaram os números, né? Foi de 23 bi para 32 bi de dólares, mas andou essa compra por uma crença de que o ambiente regulatório está muito favorável hoje nos Estados Unidos para essas fusões e aquisições. Então deve aumentar a fusão e aquisição. Mas isso não muda o fato de que o Google e a Meta têm um monopólio do mercado, não muda o fato de que essas empresas, nos últimos anos, usaram todos os meios possíveis para manter esse monopólio. Então, quando a gente observa os processos, né, as conversas dos processos, o Google, por exemplo, tinha uma prática de apagar as mensagens que eram trocadas. Tinha um default de apagar no mesmo dia. O que é uma prática muito comum, né, de quem está fazendo coisa errada. Se eu vou fazer alguma coisa errada, eu apago. Para não ter registro disso. Você poderia mandar um e-mail, você manda um WhatsApp, né, e apaga essa mensagem. Então, acho que essas empresas hoje sofrem as consequências de práticas monopolistas que foram feitas nos últimos anos e a justiça está cumprindo seu papel. Né? Independentemente do presidente americano, do momento do presidente americano, do momento político americano, a justiça está olhando para a lei. E existe uma lei clara que pune empresas que têm a prática de monopólio. É um crime. Né? É um crime econômico. Né? Você está oferecendo um serviço pior para o usuário e principalmente impedindo que outras empresas lancem novos serviços e se tornem competidores. Então, a justiça americana segue o seu papel,
provavelmente vai ter uma condenação e muito possivelmente vai ter uma decisão. Se isso vai acontecer, é difícil saber. De novo, o momento político interfere. A gente sabe que nesse momento tem um racha, né, entre a administração Trump e os juízes americanos, porque o juiz está lá para fazer com que a lei seja cumprida, não que a vontade de A, B ou C seja preponderante, né? Sim. E falando do Trump, de novo ele, porque agora 3 senadores democratas estão pedindo para ele estender o prazo para o TikTok fazer o acordo. Então, para a ByteDance fazer o acordo, seja com quem for. Então, o prazo seria esticado para 16 de outubro. Isso ainda não foi determinado, mas os senadores que pedem isso também pedem que o Trump dê outras informações. Então, mais justificativa sobre por que isso, como que vai funcionar esse acordo daqui para frente. Então, assim, tem muita coisa rolando lá dentro. A gente até comentou aqui, né, no último episódio que a venda provavelmente estava andando, mas tinha uma questão política muito forte, assim. E a minha aposta é que o vencedor dessa disputa, ou quem levaria a plataforma, seria um aliado do Trump. Eu acho que ele vai fazer todo o esforço possível para levar a plataforma para um aliado dele, que tudo indica deve ser a Oracle ou alguém próximo, com a Oracle no meio, né? Que é o Larry Ellison, é muito próximo do Trump, é um aliado do Trump, então provavelmente vai ser ali para a Oracle. Agora, tem uma briga política gigantesca, né? Da própria China com os Estados Unidos, e a China precisa liberar esse negócio, sem China não acontece esse negócio, e tem uma preocupação dos democratas, como a gente vê por essa notícia, de que a venda do TikTok não signifique que vai se tornar mais uma ferramenta dos republicanos, né, do governo Trump, como é o X do Elon Musk, né, o Twitter que virou X. Hoje é uma plataforma totalmente pró-Trump, e o receio dos democratas é que aconteça a mesma coisa com o TikTok. Acho difícil escapar dessa dinâmica. Acho que cedo ou tarde quem comprar o TikTok vai ser alguém muito próximo do governo Trump. Perfeito. Pode estender o prazo, mas a ideia continua, né? Eu acho que os democratas estão tentando ganhar tempo. E faz muito sentido, porque a gente está vendo o governo Trump sofrer um desgaste muito rápido, né? No final do dia, ele começou com uma série de ordens presidenciais, né, assinando ali os decretos, dizendo que vai mudar isso, aquilo. A justiça está barrando boa parte disso, a economia americana não está respondendo como se imaginava. E aí o MAGA, né, que era o Make America Great Again, MAGA, virou MEGA, na visão de muitos. Make Europe Great Again. Então faça a Europa grande de novo. Por que se diz isso? Desde que o Trump entrou no governo, as ações americanas, das empresas americanas, a Bolsa Americana, tem caído muito, e a Europa tem deslanchado, assim como a Ásia. Então, ao mesmo tempo que o Trump diz que o objetivo dele é fazer a América grande de novo, ele aparentemente tem feito justamente o oposto. Ao menos se você olhar pela cotação das empresas na Bolsa. A Tesla, que era um destaque da Bolsa Americana, sofreu uma queda de mais de 50% de valor de mercado. Então, são bilhões de dólares que estão virando pó, literalmente, ali na Bolsa. Perfeito. E, de novo, trazendo aqui mais uma notícia sobre a Meta, que ela considera cobrar agora pelo uso do Facebook e do Instagram, mas tirando os anúncios, isso no Reino Unido. Já é uma prática que eles têm na Europa, então na União Europeia, né, para ser mais precisa, que custa € 5,99 e, enfim, convertendo, daria em torno de R$ 37 por mês. Mas agora eles querem implementar também no Reino Unido, né? E publicidade hoje é responsável por mais de 96% da receita. Então, assim, seria uma troca aí. A gente tira o anúncio, mas você paga por... Eu acho que assim, tá todo mundo nas redes sociais caminha para um modelo que você tem assinatura, né? Já tem assinatura para ter selo, tem assinatura para ter benefício A, B ou C. Acho que o Elon Musk, nesse sentido, foi visionário, a gente pode dizer. Mas tem uma realidade também que essas plataformas não crescem na mesma velocidade que elas cresciam antigamente. Nenhuma árvore cresce até o céu, né? Em algum momento, esse crescimento ele desacelera ou a própria árvore colapsa, né? E nas redes sociais tem algo semelhante. Assim, a gente tem... Você vai falar daqui a pouco, né, do filme Adolescência. E aí a gente vai discutir mais desse momento que as redes sociais estão vivendo. Mas no caso da Europa, especificamente, a Europa e o Reino Unido estão tentando regular essas plataformas. E a minha leitura é que você cobrar pelo acesso é uma ferramenta política de você falar, olha, o governo quer regular.
Então, qualquer regulação é ruim para o usuário, porque ele vai ter que pagar mais. Então, essa é uma posição recorrente das empresas. Elas alegam que quando elas têm que seguir alguma regra, vai ficar mais caro, e aí, se é mais caro, o usuário tem que pagar por isso. E óbvio, né? A opinião pública vai entender isso como mais um imposto, né? E aí é vendido como um imposto, né? Então se eu tiver que seguir uma regra de divulgar dados ou de abrir seguir uma regulação da União Europeia, eu vou ter que pagar um imposto novo. E é isso que eles tentam fazer. No Reino Unido não é diferente. Perfeito. Vou aproveitar o gancho, então, sobre a série Adolescência, né? Que ela acabou de quebrar mais um recorde. Hoje eu vi a notícia que ela se tornou a minissérie mais vista da história da Netflix. Então, já é impressionante, né? É impressionante mesmo. E foi a vez do premier britânico querer exibir adolescência nas escolas, porque ele acha que é muito importante para justamente trazer o debate sobre esse tema, sobre a questão de discutir violência motivada pelo conteúdo online. Só trazendo aqui um pequeno... Resumo. Não dá spoiler, não dá spoiler. Não vou dar. Mas que conta a história de um menino de 13 anos, que é o Jamie Miller, que é preso, acusado de matar uma colega de escola. E esse menino tem 13 anos, né? Então é muito chocante porque a série vai revelando, né, os bastidores desse universo masculino, principalmente, né, do jovem, do homem jovem, né? Esse homem que tem 13 anos, que está angustiado, que tem raiva, né? E como a internet acelera essa dinâmica que é extremamente nociva. E propaga também, né? Como aumenta, assim, tudo... Enfim, não os quer dar pais spoiler, alheios mas... a tudo isso, Exato, né? Tava no quarto, né? Tem uma frase da mãe que ela fala, mas ele tava no quarto, eu achei que ele tivesse protegido. Exatamente. E eu acho que quando eu assisti a série numa tacada, assim, final de semana, e... acho que tem várias camadas, né? Acho que tem uma discussão super importante sobre redes sociais, sobre internet, sobre regulação das redes. Isso eu acho que é uma conversa importantíssima. Acho que é um alerta para os pais também, mas como a própria série mostra, essa administração desses novos é muito desafiador. Porque é até uma linguagem diferente, a gente não consegue entender o que está sendo falado ali. Quem tem filho, como é o meu caso, assim, de fato, a gente se sente alheio às conversas, né? Então, acho que é um ponto muito importante. Mas quando eu vi a série, eu lembrei muito da série A Rede Social, né? Que retratava o Mark Zuckerberg como como o Facebook afetava a vida das pessoas e como isso... E aquela série, né, melhor, o filme, a rede social não foi uma série, foi um filme. Como filme, ele foi importante para a gente reavaliar as redes. E eu até tenho a sensação que ali começou o declínio do Facebook, né? Então talvez a gente esteja indo para algo semelhante. Porque é difícil dizer assim, a série causa isso ou a série é um catalisador porque ela traz um problema muito relevante no momento. Nesse momento que a gente está vivendo. E a forma que ela traz também, né? Porque todos os episódios são 4, né? Uma minissérie, mas todos eles são num take só. O que torna tudo muito mais angustiante, né? Você fica com a respiração da pessoa, você vê todo o momento. E esse é um ponto importante, né? A Netflix é muito curioso, né? Porque ela lança um volume absurdo e da onde você não imagina aparece um Squid Game, né? Que no Brasil é Round 6, né? Aparece um Round 6, agora aparece Adolescência. Teve o Bebê Rena também. Produções que não foram feitas nos Estados Unidos, né? No caso de Adolescência, Reino Unido, Bebê Rena também é Reino Unido e Round 6 é Coreia. Então, o que reforça essa questão da diversificação geográfica da produção do conteúdo da Netflix, que é muito interessante, né? Como ela saiu da lógica de Hollywood para criar esses grandes fenômenos culturais aí de série. Mas assim, é um volume muito grande, mas de vez em quando vai ter aquela série que você vai ser obrigado a assinar porque está todo mundo falando dela. E a Adolescência eu acho que faz isso. Outro ponto que é interessante, é uma linguagem que foge muito da linguagem da Netflix, que é uma crítica que eu tenho à Netflix. Muito do que ela faz segue a mesma linguagem, uma linguagem muito homogeneizada assim, de conteúdo que, ok, eu entendo que é o padrão Netflix, a linguagem da empresa, mas ao mesmo tempo fica meio cansativo, assim. Parece que você está vendo a mesma história várias vezes. E essa minissérie, né, a Adolescência, são 4 capítulos, né, se não me engano, 4 capítulos, ela rompe completamente com essa lógica. Porque
a questão de como foi filmado, esse take único, né, que você comentou, Yuri, assim, os atores, eles não podem errar nem o trajeto, porque eles estão em movimento e a câmera está indo de um ator para outro. O Hitchcock fez isso, né? Em vários momentos, aumenta a tensão, mas é uma linguagem muito mais difícil de ser feita, muito mais complexa. E aí uma informação que me surpreendeu, o pai da criança também é autor da série, né? Ele que escreveu a série, é um dos autores da série. E ele é um ator de apoio, né? Nos filmes. Ele não é o protagonista. Enfim, mas é uma atuação muito impressionante dele, do ator que faz do adolescente. Ele tinha 14 anos quando ele filmou, né? Pelo que eu li. Então, é muito impressionante. As atuações são muito impressionantes. São mesmo. A dinâmica, assim, né? Como também os personagens vão mudando ao longo do tempo, assim, né? Não sei se é um spoiler, mas aqui, então, talvez pule um minuto. O terceiro episódio, ele é muito focado na conversa com uma psicóloga. Sim. E a mudança de personalidade dele ao longo dessa conversa também é muito impressionante, assim, para um ator. Então, E, bom, então, voltando aí, fechando esse assunto, falando de um assunto que a gente está acostumado aqui, que é IA, cada vez mais presente, e aí se tem o risco de, principalmente, contratar funcionários incompetentes, porque foi descoberto que muitos estão usando IA para se inscrever para empregos. E isso significa pedir para colocar palavras-chave que aquele cargo pode exigir, e não necessariamente a pessoa tem aquelas aptidões. Então, está se tendo agora foram até líderes, foram entrevistados nessa matéria, para justamente que começaram a perceber que muita gente que eles contratam, que falam que fazem algumas coisas, de fato, não conseguem na prática, não tem sempre essa falo habilidade. aqui, né? Eu sempre falo que a tecnologia nada mais faz do que amplifica, para o bem e para o mal. Eu acho que nesse caso vai amplificar um problema que a gente já conhece. A pessoa que mente na entrevista, que mente no resumo, no currículo, né? Que mente no CV ali dela. Vai amplificar. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso de alguma maneira. Eu acho que é o lado negativo da IA, como qualquer nova tecnologia sempre tem. Só que é muito fácil perceber o lado positivo, é muito rápido para perceber o lado positivo, e a gente leva mais tempo para perceber o lado negativo. Redes sociais é um exemplo disso, estamos falando de adolescência. A gente sabe que esses problemas estão sendo estão fermentando, estão crescendo a um longo tempo. E hoje se tem toda uma subcultura, né, que grupos seguem dentro da internet, algumas delas muito nocivas, e a gente ainda não sabe bem como lidar com isso, e não tem nenhuma legislação para isso. A tecnologia vem, ela cria inovação, e a gente vai correndo atrás dela para tentar regular, para tentar cuidar dos filhos em casa, para reagir a ela de uma maneira mais efetiva ou reagir da melhor maneira possível. Acho que tem um ponto relevante assim, que a gente nunca pode perder de vista, que a tecnologia não anda para trás e nem diminui. Ela pode ser substituída por outra, pode ser regulada, mas ela não anda para trás. Então a gente vai ter que ter essas discussões, a gente vai ter que aprender a lidar com elas e a gente vai se adaptar a elas. Agora, o quanto esse processo vai ser mais ou menos doloroso também passa por uma decisão da sociedade. Como a gente vai lidar com isso. E a gente já falou, você está falando aqui sobre adaptar a tecnologia e tudo mais. Deixa eu só para dar os créditos certinho. O presidente executivo do The Independent concorda com você porque ele falou que a gente tem que aproveitar a tecnologia e explorar o que ela pode trazer de melhor. E o que eles acharam foi começar a fazer resumos utilizando IA para, segundo eles, pessoas com pouco tempo para ler. Então, são resumos de até 140 palavras. Eles mesmos que falam que são pessoas com pouco tempo. E a ideia é fazer boletins mesmo, que, segundo eles, seriam revisados e verificados por jornalistas. Então, sim, essas matérias passariam por humanos, mas aí seria para esses leitores, assim, para você ler de forma mais dinâmica. Eu acho que é inescapável. Se você não fizer, a IA vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, duas partes. Primeira parte, a gente tem que fazer porque é uma expectativa dos leitores, os leitores querem. A gente sabe que os textos mais curtos têm funcionado bem e as pessoas estão acompanhando isso. Mas tem um outro elemento disso, que é o quanto essa nova linguagem que a gente está fazendo porque é uma necessidade do leitor ou porque a gente acha que é mais moderno, que é mais... E quando a gente olha a história, né,
O Independent é um veículo impresso, super tradicional. Quando a gente olha historicamente outros veículos, né, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente foi tomando decisões que naquele momento faziam muito sentido, mas que também nos afastaram, não sei se da relevância que a gente tinha, mas talvez afastaram a gente de prestar um serviço para o usuário e de estar próximo ao usuário. Porque se todo mundo começa a fazer resumo com IA, qual a diferença do jornal A, B e C? Se eu vou priorizar o resumo, qual o valor que vai ter um resumo que pode estar em qualquer plataforma de IA? Claro que o veículo vai falar, não, mas eu estou usando dado treinado só com o meu conteúdo, essa IA eu estou treinando com jornalista, e ok, é válido. De novo, eu acho que tem que fazer, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não repetir os erros do passado. Quando a internet começou, a gente entregava o conteúdo de graça pelo anúnciozinho e a gente educou uma geração inteira a não pagar por conteúdo na internet. No caso de veículos de notícia. Então, até hoje, tem uma resistência tremenda das pessoas a pagar uma assinatura por um veículo. Tem uma crença de que a assinatura tem que ser livre, gratuita e assim por diante. A assinatura não, a notícia, né? A informação. E tudo bem, ela pode ser assim. E é ideal que ela seja assim. Mas ela tem um custo de produção. E ela tem um modelo de negócio que precisa ser sustentável. Se você, como leitor, como usuário, não paga por essa informação, alguém vai pagar, ou ela não vai existir. A questão que a gente tem que fazer é assim, ok, quem vai pagar por essa? Quem está pagando por essa informação? Hoje pode ser publicidade, hoje é a publicidade, em grande parte aqui no Brasil, se você não cobra assinatura. Mas essa publicidade, mesmo para os veículos, hoje rende cada vez menos dinheiro. E aí a gente tem uma indústria ficando cada vez mais pobre, no sentido financeiro, mas com menos capacidade de investimento, menos capacidade investigativa, que para o jornalismo é muito complicado, né? Sim, até porque a gente sabe que a IA utiliza muito desse material para treinar. Todo esse material. Hoje, assim, é muito difícil você impedir uma IA de usar o seu material para treinar. Para treinar a própria IA. E tem eu acho que vai ter uma grande discussão em algum momento, né? A gente já vê alguns indícios disso, de propriedade intelectual. Porque hoje eu escrevo para um veículo que me remunera por esse conteúdo. Eu escrevo para o valor me remunera pelo conteúdo. Se esse valor vai estar todo disponível numa IA, qual o incentivo para o valor me remunerar ou para alguém acompanhar o conteúdo pagando uma assinatura do valor se ele pode ter o meu conteúdo copiado pela IA? Então, mas é jornalismo, é informação. Imagina que você é um estúdio tradicional que criou uma linguagem. E alguém começa a copiar a sua linguagem, começa a copiar os seus roteiros. Imagina uma empresa como a Globo, que tem anos de novelas lá no arquivo. Gere uma novela da Janete Claire. E a IA pode usar esse conteúdo da própria Globo. É mais difícil, porque isso não está disponibilizado digitalmente, mas suponhamos que estivesse. Uma parte já está, porque tem no Globoplay. Se tudo aquilo fosse lido, a IA começasse a gerar novelas da Janete Claire. A família da Janete Claire não deveria receber por esse conteúdo gerado com a Janete Claire? Uma longa discussão, a gente já falou um pouco disso aqui, né? Desde a época dos pianos, né? Dos pianos que tinham um rolo que lia o código do piano, o entendimento naquela época foi de que uma vez que você colocasse o rolo dentro do piano, aquilo se tornava uma tecnologia, era parte do piano, logo não deveria pagar direito autoral. Só que teve uma revolta dos artistas na época, né? Dos músicos, e se mudou a regra por uma pressão popular e dos artistas junto aos congressistas americanos, né? Para aprovar uma mudança da lei. Talvez a gente caminhe para algo semelhante, porque isso vai ter um impacto tremendo na propriedade intelectual mesmo, no modelo que a gente produz conteúdo. Vai valer o que valia no passado? Muitas vezes não. Acho que hoje quem é designer, quem é programador, quem escreve texto, está todo mundo preocupado, angustiado com o que vai acontecer e, sem dúvida, vai ter uma pressão de redução de preço. Vão surgir novas profissões, vai ter novo emprego. A gente já falou aqui, para cada emprego que vai desaparecer, a IA vai gerar 2 novos. Mas em quanto tempo e quando? Qual é essa ponte que a gente precisa fazer de um lugar para o outro? E que tipo de treinamento eu tenho que dar para essas pessoas? Né? Isso é uma questão que as Big Techs não interessam. Elas não estão endereçando essa questão, elas não estão resolvendo essa questão. E o governo talvez esteja preocupado, mas não tem uma discussão hoje estruturada em torno do que vai ser feito. E não é só no Brasil, no mundo inteiro é uma conversa muito difícil, né? Para onde você vai caminhar e como você vai caminhar.
O robô humanoide lá, o Atlas, também é um exemplo os robôs disso, são né? assustadores. Eu vejo esses Dá um robôs, mortal. as pessoas empurram, batem no robô. Eu acho que estão fazendo um robô moderno demais. Assim, se eles se rebelarem, a gente não tem chance nenhuma. Eu acho que tem que fazer robô mais limitado. Eu já falei aqui que eu peço, por favor, para IA. Eu tô brincando. A gente não vai conseguir, de novo, a gente não vai conseguir conter a evolução da tecnologia, uma vez que ela aparece, você não coloca o gênio de volta na garrafa. É basicamente isso. Vai ser a mesma coisa com robô, com IA e assim por diante. Mas isso não nos impede de tentar pensar, né, nos caminhos mais seguros. Olha como as coisas se conectam. Né? No Reino Unido, hoje tem uma discussão no país para proibir a venda de facas pontiagudas, porque está tendo uma onda de ataque. Né? Esse ataque que a série... esse crime que a série Adolescência retrata é um problema real no Reino Unido. Hoje tem uma onda de ataques, né, de jovens, adolescentes se esfaqueando. Então é muito maluco, né? Imaginar que hoje se cogite proibir a venda de faca pontiaguda por conta dos crimes que acontecem. Mas a pergunta é assim, o caminho é proibir a venda de faca ou é ir na origem do problema? Para mim... Acho que, tudo bem, você pode proibir a venda de faca, mas a gente ainda assim não vai resolver a questão. As pessoas vão encontrar, os adolescentes revoltados vão encontrar uma outra maneira de extravasar esse ódio que eles têm e que hoje é estimulado pelas redes sociais. Perfeito, é isso. Muito bem, Vamos então... às notícias. Vamos aos convidados agora. Né? Vamos. Muito bem, então hoje no Ravache Pod, o Luiz Cláudio Alan e o Mark Tawil. Bem-vindos, obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado Luiz pelo co-convite. Imagina, tamo junto. Aqui, tamo junto. Obrigado, Ravache. E hoje a gente vai falar de... É influência, não é influência, é de empresa para empresa. Eu queria... quando o Luiz me procurou, né, ele falou, olha, eu tenho a gente criou a holding H2H, que é Human to Human, que é um conceito de marketing P2B, P2B, né? O que é marketing P2B? Bom, a gente tem o marketing B2B, o marketing B2C, o marketing P2B ou P2B, que eu conceituei o marketing P2B, que basicamente é People to Brand to Business. Né? Então, a nossa visão hoje da comunicação é que cada vez mais a marca pessoal, a reputação dos líderes daquela organização é que influenciam e impactam a reputação e a autoridade da marca institucional que ele lidera. Então, a gente entende que hoje a comunicação ela é feita cada vez mais através das pessoas. Né? À frente de uma marca institucional sempre tem uma marca pessoal. Eu tenho um mantra na People to Biz, que é parte dessa holding, que é a nossa agência de personal branding e de business influencer marketing, que eu não canso de repetir, que é quem assina contrato nunca é um CNPJ e sim sempre um CPF. Então, quando o CPF daquela organização ele é fortalecido, ele tem uma autoridade, ele é respeitado dentro do seu meio, dentro do seu mercado, certamente essa marca pessoal vai impactar essa marca institucional e isso vai fazer com que essa empresa tenha melhores conexões no mercado e tenha mais oportunidades de geração de negócios. Então, o marketing P2B nada mais é do que um trabalho que a gente desenvolve de fortalecimento da marca pessoal dos executivos da organização e também de trazer embaixadores, né, influenciadores que possam representar essa marca perante o mercado e transferir essa sua autoridade, essa sua influência para essa marca institucional. Basicamente, esse é o conceito do marketing P2B. Como isso funciona na prática? Eu sou um executivo, estou numa empresa, e aí? Você mesmo é um exemplo, né? Eu estava ouvindo você comentar aqui nos bastidores do quanto o LinkedIn tem impactado o teu negócio, né? As pessoas, verdade. Eu ouvi falar do teu podcast, nós mesmos nos conectamos e estamos aqui hoje por conta do nosso relacionamento que a gente construiu dentro da rede, né? Então, na prática, o que a gente faz é ajudar o executivo, né, a se transformar num business influencer, num influenciador de negócios dentro do seu universo. Né? Não é para ele ser ali um popstar da rede vizinha, né? Um popstar do Instagram, ser uma celebridade, ser um influenciador que vive da sua marca para fazer publicidade para outras marcas. Ele vive da sua marca para fazer publicidade
para o seu próprio negócio. Então, uma das frentes que a gente atua é justamente ajudar esses executivos no posicionamento da sua marca pessoal, no fortalecimento da sua marca pessoal através da produção de conteúdo dentro do seu universo de negócios. E uma outra forma é trazer influenciadores como o Mark Tawil, que é um dos 50 influenciadores top voices que estão no nosso casting da People to Biz, para que ele faça ações de branding para aquelas marcas. Seja através de um public post, de um video post, participando de um evento daquela empresa, produzindo qualquer tipo de conteúdo, desenhando uma masterclass, um curso, enfim, criando algum tipo de conteúdo que possa ajudar a posicionar aquela marca junto à audiência que o Mark Tawil tem impacto. É curioso, você comentou do meu LinkedIn, né? E uma coisa que veio pelo LinkedIn foi palestra. Eu tinha um trabalho, comentava sobre... Tinha um trabalho já estabelecido dentro do mundo corporativo, dentro de publishers, né, de editores de notícias, que eu já trabalhava há tempos. Só que eu percebi que cada vez mais pessoas começaram a entrar em contato comigo pelo LinkedIn assim, você tem como vir fazer uma palestra aqui na cidade A, B ou C, e muito fora até do eixo Rio-São Paulo, que é onde eu era mais conhecido, assim, onde eu tinha mais projeto. E aí eu senti isso que você está falando. Mas de que maneira, Mark, você que é uma presença hoje forte, você tem uma presença muito forte no LinkedIn, como que você transforma essa exposição que você tem em negócio? Porque nem sempre, para mim, calhou de ter ali palestra. E mesmo assim, eu acho que eu subutilizo o potencial que eu tenho ali. Às vezes tem meses que eu tenho 5 milhões de alcance na plataforma, muito por causa de vídeo performance. Mas às vezes eu tenho 5 milhões fora do meu target. Né? 5 milhões ali que muita gente vendo. Eu fico super feliz que as pessoas viram. Mas como que eu faço daquilo virar um negócio? E é uma dor que eu tenho ouvido de vários influenciadores. Às vezes ele tem um alcance grande, mas não necessariamente aquilo se traduz em negócio. E pelo que eu estou entendendo, vocês estão conseguindo não só fazer isso, o Mark é um exemplo, mas também criando um modelo para que isso seja mais efetivo. É isso? Também. Acho que tem algumas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, que já começaram a separar o que é influência do que é alcance, do que é monetização. Existe um talento para você aparecer, existe um talento para você se firmar, existe um talento para você ganhar dinheiro. Eles não andam juntos. Tem muita gente que aparece muito bem, que faz muito barulho e tem dificuldade de pagar a conta, vive pegando empréstimo. Tem muita gente que não aparece, só está nos bastidores. Aliás, vários dos D-levels, que é o level do dono que a gente conhece, nem aparecem. Então, um cara que é multimilionário, tem uma empresa de produção de laranja, ele não vai ficar no LinkedIn fazendo meme ou trocando mensagem. Ele tem mais o que fazer, entre aspas. Então, você vai ter muita gente que nem está no LinkedIn, mas que transaciona bilhões de reais todos os meses. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma questão que é um alinhamento de propósitos. Né? Por que você quer estar no LinkedIn? Os motivos que fazem você entrar no LinkedIn, ficar no LinkedIn, isso tem que ter isso muito claro. A gente não viu isso acontecer, pelo menos eu não vi isso acontecer, quando eu virei Top Voice em 2016. 2016 era Big Brother 1, né? Tipo, 70 câmeras, você precisava ali sair uma revista depois masculina para ganhar um dinheiro, ou ganhar um Big Brother e tal. Hoje é tempo de TV. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é mais aquela obrigatoriedade de você ser só o número 1 em alguma coisa. É muito do que você movimenta aqui fora. Então, se você consegue ter dentro do LinkedIn uma representatividade boa, é legal, mas é muito mais também do que você faz no presencial. Ou seja, não adianta ser uma personalidade de uma rede social, porque o LinkedIn não te paga por isso. É diferente do YouTube ou até do próprio Instagram, que é muito mais fácil de fazer mesmo negócio. eles pagam cada vez menos, assim, né? O que Pagam eu cada ouço vez assim, menos. YouTube, o valor tem caído muito para quem tem Acho que não conteúdo existe lá, né? uma fórmula só. A fórmula do public post, ela é importante, ela dá um dinheiro, mas ela é pobre. Quantos public posts você consegue fazer na vida? Quantos public posts você consegue fazer para uma marca só? Public post é diferente do que propaganda, tá? Propaganda é uma coisa. Você pega, por exemplo, Marcos Mion, que o cara tá no Mercado Livre, ele tá na Pepsi, ele tá na Ford, ele tá no Itaú. Cara, propaganda é outro valor de grana. Um public post pode te pagar 5, 6. É dinheiro? Claro, é dinheiro. Imagina, para fazer um post é maravilhoso. Só que quanto você consegue fazer com isso? Não é um dinheiro grosso.
E aí, sabendo disso, então, existe, na minha visão, uma estratégia que o Luiz captou e você está captando, e eu estou captando, que é uma estratégia talvez de bastidor e tentar trabalhar isso no business, assim, disso, consultoria, equipes, publishing e tal. Você tem do outro lado pessoas, que eu também me vi muito nesse papel nos últimos anos e estou transmutando agora, que é o papel do influenciador. E aí, quando a gente fala influenciador, você influencia do quê? E para quê? Eu acho que aí entram outros elementos. Você tem um posicionamento, você vai ser especialista em alguma coisa, em autoridade em outra. E aí é o que eu quero chegar. Não adianta só querer aparecer ou querer monetizar. Existe um projeto para isso. Né? Existe um projeto de você querer monetizar para quê? Para chegar aonde? Senão você vende almoço para pagar o jantar, que é o que 99,99 fazem em todas as redes. Não só. Você vai ter pouquíssimas pessoas que enxergam a influência como business. Fátima Pissarra fez disso um business. Você vai ter Whindersson Nunes, Lucas Neto, Enaldinho, são gigantescos. Você vai ter outros tiers, mas eles enxergam tudo isso como business. Eu acho que aqui está o segredo. Como transformar isso é relativo. Você vai ter pessoas que viraram hiperpalestrantes. Então você tem, por exemplo, um amigo meu, André Iorio, que é um cara espetacular, um italiano que palestra em português, que fez disso uma máquina, não só para palestrar, mas para ensinar sobre palestras. Você vai ter super influenciadores que usam o LinkedIn como uma mega vitrine, como o Ricardo Amorim, que só para reforçar aquilo que ele já tem aqui fora. Ajuda a vender palestra. Ajuda a vender também, e não só palestra, ele faz Itaú, ele já está num outro patamar. E você tem pessoas que nem eu, que devem, entre aspas, tudo ao LinkedIn. Então eu tenho hoje quase 600 mil seguidores, eu sou instrutor oficial do LinkedIn Learning com 10 cursos, tenho quase 150 mil alunos. Então, assim, eu fiz a minha carreira nos últimos 10 anos em cima do LinkedIn, mas também trago. E os retornos são múltiplos. Daqui a pouco acho que a gente pode falar mais disso. Mas os retornos são múltiplos. Agora, depois de 9 anos, depois de bater cabeça, depois de ser humilhado pelo algoritmo, depois de apanhar, que é normal, cara. Quer ser humilhado pelo algoritmo? Esse é um bom ponto. Você construir o teu castelo no quintal dos outros. É você construir o teu castelo no quintal dos outros. Que é assim, você tem períodos, né, na rede social. Você tem uma hora que você é o cara, você é o número 1, você tal. E tem horas que tem outro número 1. E tudo bem, e tem que ter mesmo. Acontece que o algoritmo, ele é uma entidade que não tem rosto, não tem, como é que eu posso falar, parâmetro. Então, um dia você está super amigo do algoritmo, um dia ele te odeia. E se ele começa a te odiar muito, você fica ali na escuridão. E para quem, como eu, viveu um pouco de métrica de vaidade, de ser celebrado, curtido, compartilhamento e tal, e acreditava que aquilo era bom, faz muito mal. Depois que você entende que eu posso ter 50 curtidas, mas vender 3 consultorias, em vez de ter 5 milhões de views, eu posso ter 10 mil views, mas vou ter 10 mil views de pessoas que vão comprar meu produto, o que você prefere? Eu quando tenho muito view, eu fico preocupado, né? Porque eu falo assim... Não, é legal, mas é legal, na métrica da vaidade é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu percebo que quando você tem um público muito aberto, provavelmente, no meu caso, eu fugi do meu foco. Porque mas é um pouco inevitável. Às vezes você faz, por exemplo, já vi vídeo do Luiz que explodiu. Se ele vai dizer, não quero. É legal também furar a bolha. A questão é, como você está furando a bolha? Uma coisa é você furar a bolha com um vídeo de pet, que, não vai te dizer nada. Outra coisa é você trazer, que nem ele traz, entrevistas, ou até um vídeo, que é um vídeo viral, mas você faz uma reflexão em cima. Aí fala sobre você, não sobre o vídeo. Então, acho que o ponto é, furar a bolha é importante, é legal expandir. Né? Hoje você tem os super influenciadores, eles só são super porque eles ultrapassaram a barreira do nicho. E aí, quando você consegue isso, é muito legal. Mas você estão te botando a lupa pelo quê? Acho que isso é a pergunta que tem que se fazer. Eu quero me posicionar na cabeça do outro sendo quem e por quê? Quais são as razões pelas quais eu quero furar essa bolha? Porque se eu chegar furando a bolha, fazendo meme ou coisas que eu não sou, eu fico refém daquela forma. Era o Bom Dia no Facebook, né? Exatamente. Dava muito engajamento, mas não movia conversa nenhuma ali. Mas, Luiz, até aproveitando o gancho, né? Você tem outros negócios bem-sucedidos porque esse investimento de tempo, né? E essa aposta
num projeto ligado a influenciadores e principalmente influenciadores para o mundo corporativo. É um pouco do que eu entendo também, né? A visão que eu tenho. Eu me apresento no LinkedIn justamente como um jornalista com alma de RP, porque eu sempre, e na apresentação que você fez ao meu respeito, você trouxe isso, né? Porque eu sempre trabalhei com comunicação corporativa, meu DNA é de assessor de imprensa. Eu sou um assessor de imprensa, estou assessor de imprensa e tenho uma agência boutique de assessoria de imprensa, com um DNA forte na indústria digital. Eu trabalho bastante com empresas de tecnologia, porque eu tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a internet estava rampando. Eu fui trabalhar primeiro numa agência multinacional de RP chamada Edelman, e lá eu estava no núcleo de clientes de tecnologia. Eu trabalhei na Edelman também. Eu trabalhei no núcleo de tecnologia lá em internet. Um dos meus clientes era a Star Media, que foi uma das grandes estrelas da internet na América Latina, abriu capital na Nasdaq, isso estou falando do pré-bolha, quando tudo era mato na internet, mas é onde já estava ali vindo muito dinheiro para a indústria, na época a gente chamava da economia.com, né, da indústria.com, e eu acabei sendo convidado para estruturar o time de RP, de comunicação, dentro da Star Media. Então, por conta disso, a FirstCom, que é a minha agência de RP, trabalha muito dentro desse universo das empresas de tecnologia, startup, venture capital, etc. O que aconteceu ao longo do tempo, quando eu comecei a trabalhar, era o início da informatização das redações, cheguei a trabalhar com máquina de escrever, fax, telex, e depois vivenciei toda a informatização das redações. Eu peguei fila para usar o computador com internet. Era isso. Tinha computador, mas não estava conectado na internet. Eu ia para casa, eu inaugurei o home office porque eu tinha computador em casa e não tinha na agência que eu trabalhava, e eu tinha dificuldade de trabalhar com a máquina, já tinha dificuldade de trabalhar com a máquina de escrever. E aí eu participei, né, acompanhei, estive dentro da internet, de uma empresa relevante de internet, acompanhei toda essa transformação da comunicação e a chegada da digitalização dos meios de comunicação, da mídia, etc. E aí, com o advento das redes sociais, o jogo da comunicação mudou, porque aí cada um de nós estamos aqui, você tem hoje o teu podcast, que era algo que era impensável no passado, né? Ou você tinha um programa na rádio, numa CBN, na Eldorado, na Jovem Pan, na Bandeirantes, ou você não tinha a possibilidade de ter um programa de rádio como hoje qualquer um de nós. Lógico, você pode produzir com mais ou menos qualidade, mas tecnicamente hoje é possível você ter um canal no YouTube, você ter um canal no Spotify. E as redes sociais mudaram esse jogo porque aí cada um passou a ser o seu próprio veículo. O Mark Tawil tinha, assim como eu, ele era um empresário da área de comunicação e decidiu investir na sua própria marca pessoal, na marca Mark Tawil, e hoje ele vive da sua própria marca, dando palestras, fazendo... Que, aliás, é o título do livro que eu vou lançar, Seja a Sua Própria Marca, Exato. pela HarperCollins. Quando vai lançar a marca? Em princípio, começo do ano que vem, provavelmente. Está no forno. Então, essa transformação fez com que o jogo da mídia mudasse, né? Você hoje precisa trabalhar muito os teus próprios canais proprietários para você poder conversar com o teu público, com os teus stakeholders, com a tua audiência, né? Então, hoje não basta estar na mídia, né? Se você, por exemplo, você é um colunista do Valor Econômico, se você publicar sua coluna no Valor Econômico e não divulgar no LinkedIn ou em outras redes sociais que você tem uma coluna e compartilhar a tua coluna nas redes sociais, a chance da sua coluna ser lida é praticamente inexistente. Porque o hábito de consumo de informação e de notícia ele mudou com o advento da internet e com o advento das redes sociais. Hoje a audiência, principalmente as novas gerações, ela não tem o hábito de leitura de jornais, ela já não assiste mais televisão. Talvez o rádio ainda sobreviva, ainda as pessoas escutem rádio, mas hoje basicamente a gente acaba se informando através do timeline das redes sociais. A gente se informa e toma conhecimento do que está acontecendo no mundo através dos posts que são publicados e que passam pelo teu feed daquelas pessoas que te influenciam. Então eu percebi que assim, não adianta eu continuar trabalhando assessoria de imprensa exclusivamente através da mídia dita tradicional e não construir uma frente em que eu possa transformar o porta-voz daquela empresa, o mesmo cara que fala com a imprensa, este porta-voz num canal poderoso para a distribuição daquela mídia. Então é o que eu digo para os meus clientes. Cara, eu vou emplacar uma matéria tua no Valor, fantástico. Só que se você não for lá no teu LinkedIn e nas tuas redes sociais e publicar um post compartilhando aquela matéria, a chance daquela matéria ser vista é muito pequena, porque ninguém mais acorda hoje e fala, vou me informar hoje. Vou abrir o site do Valor, ou vou abrir o jornal, aí acabou, né? Mídia impressa, né? Então, as pessoas elas tomam conhecimento das informações através do timeline das redes. Então, é tão importante quanto estar na mídia é você cacarejar que você está na mídia.
E você não precisa mais estar só na mídia como forma de se comunicar com a tua audiência, né? Hoje você vê um movimento muito forte, você acompanha isso até no próprio LinkedIn, ali nas notificações, de CEOs de empresas que usam o LinkedIn como o primeiro canal para divulgação de notícias, antes mesmo de comunicar para a imprensa. E você vê o LinkedIn destacando isso, né? Acho que foi ontem ou anteontem, o McDonald's contratou uma nova CMO, e essa CMO usou o LinkedIn para comunicar ao mercado que ela estava entrando no McDonald's. Tem sido cada vez mais né? comum. Logicamente, a assessoria de imprensa do McDonald's vai divulgar no meio mensagem, no valor, nessas colunas de dança das cadeiras, né, como se chama, né, o alto escalão do Estadão, que é uma coluna que fala, né, de dança das cadeiras, eles vão fazer essa estratégia e vão divulgar na mídia tradicional. Mas o impacto que tem na audiência é muito maior dela usar o seu próprio LinkedIn, a sua própria rede social, para comunicar para o mercado que ela está chegando. Eu costumo dizer que no mundo ideal é assim, você sair lá no Valor, aí você usa o seu perfil para divulgar, eu uso o meu para divulgar, e aí você faz uma collab, mas no Instagram, por exemplo, funciona bem, você bota lá a parceria, para os dois divulgarem que aquilo aconteceu e amplifica o alcance do conteúdo, né? Mas a chancela do veículo impresso ou do veículo tradicional ainda ajuda, né? Não, é isso, é chancela, é reputação. Então você precisa estar na mídia, você precisa estar no Valor, você precisa estar na Folha, no Estado, na Exame, na Bloomberg, mas você precisa usar os teus próprios canais proprietários para disseminar essa informação para a tua audiência, né? Isso através do teu próprio perfil pessoal e também da página corporativa, né? Mas evidentemente que a interação, o engajamento, a disseminação dessa informação, ela tem muito mais tração a partir do seu perfil pessoal do que da página corporativa, né? Porque as pessoas querem se comunicar com pessoas. Rede social é isso, é socialização, é troca, é engajamento. Então eu decidi criar People to Biz, biz de business, people to business, da onde veio o conceito de people to brand to business, para poder começar a ajudar os meus clientes, os C-levels, a fortalecer sua autoridade, sua reputação dentro das redes sociais. Como são negócios, marcas B2B, evidentemente que o LinkedIn é protagonista. E aí a ideia não é, então, Luiz, cada vez que sai uma matéria, você faz um post? Também. Mas não é só isso, né? É ele mesmo trazer o seu próprio conhecimento, a sua experiência, a sua vivência para Porque tem que ter uma verdade audiência. Naquilo que você faz, a autenticidade, né? Quando minha experiência no LinkedIn, eu comecei a escrever no LinkedIn sobre aquilo que eu tratava na coluna e temas que às vezes não tinha... eu achava que não tinha tamanho suficiente para discutir na coluna, porque a coluna é mais densa, né? É um texto mais longo. Vou fazer um vídeo curto aqui de 3 minutos, comentando um tema. E isso começou a engrenar. A palestra foi uma consequência. Mas às vezes eu percebo que tem uma coisa acontecendo agora, que é o perfil começar... E eu gosto muito do LinkedIn, eu gosto de acompanhar conteúdo, tem coisa muito relevante lá. Desde que você faça a curadoria de quem você segue, vai aparecer coisa relevante. Para mim aparece. Mas aí tem uma questão que hoje eu acho que a IA está massificando um pouco o conteúdo e parece que está ficando tudo igual assim dentro do LinkedIn. Esse é um risco que os executivos correm, ou que quem quer construir uma presença ali corre? Como vocês têm observado esse movimento? Eu gostaria que o Mark respondesse essa primeiro. Eu tenho visto... Eu tento trabalhar meu conteúdo, eu uso muito IA, muito. Tá. Desde o dia 0, né? O ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Hoje, a moda, no dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast, a moda é colocar uma foto nossa e pedir para ele transformar em Turma da Mônica. Então ele está transformando o tom de voz no tom de imagem, que é uma coisa também muito maluca, né? Eu fiz agora há pouco para o meu sobrinho Renoir, Turma da Mônica e Picasso, por exemplo. E é divertido, mas ao mesmo tempo é isso, você mata também um pouco o direito autoral e você massifica, como você explicou, você dá uma generalizada na qualidade do conteúdo. Eu tenho trabalhado meu conteúdo por algumas vertentes. Assim, eu tenho variado um pouco meu conteúdo até para eu também mudar minhas audiências. Como o Luiz falou, eu acho que é trabalho de todo comunicador, e como você explicou também, ter chancelas importantes. Eu tenho uma coluna na Época Negócio desde 2019 sobre o futuro do trabalho. Em 2022, eu fui convidado pela Eletromídia. Então são aqueles painéis de elevador, de academia, de aeroporto. Agora a parte do Grupo Globo. Agora a parte do Grupo Globo, também, né? É verdade. E desde 2024 eu sou host do Flow Podcast. Na verdade é o Flow SA, que é um derivativo, um canal do Flow Podcast. Então eu tenho uma coluna lá chamada Profissão SA. O que eu tenho feito? Eu tenho diversificado os meus canais, diversificado o tipo de conteúdo que eu faço.
E isso tem me trazido novas audiências e novas chancelas e novos públicos, principalmente furar bolhas. O que eu vejo em relação à qualidade do conteúdo e eu até postei isso 3 dias atrás, a gente vive um apagão cognitivo. E aí não é o conteúdo em si, é o Brasil. Né? Mas o mundo também. Também. Estamos no Brasil, vamos falar do Brasil. A gente vive um apagão cognitivo. Eu acho que as pessoas, infelizmente, retrocederam quando a gente fala em termos de pensamento crítico, pensamento analítico. E inteligência artificial nada mais é do que você testar o pensamento crítico das pessoas. Não é pergunta que você faz, é prompt, é comando, é uma outra história. Mas as pessoas querem fazer perguntas abertas, as pessoas querem recortar e colar. E isso, neste momento que está massificando, fica muito evidente. Então, já era pobre no sentido de a pessoa tinha dificuldade na qualidade do conteúdo, ideias que eram muito pouco questionadoras e tal, e agora você tem uma massificação dessa pobreza intelectual. Ninguém está pedindo para você escrever que nem o Machado de Assis, não é disso que eu estou falando de uma pobreza intelectual de ponto de vista, né, de qualidade de argumentação, e a gente tem essa massificação. E a massificação ela é inevitável. Quando uma pessoa que escreve mal, ou que tem preguiça de escrever, ou que tem preguiça de pensar, consegue, por causa do ChatGPT, ter um artigo em 3 minutos, é a vida que se materializa na frente dela, não precisa de mais nada na vida. Só que para quem já trabalha com isso, para quem pensa, para quem analisa, e para quem olha e fala, você já saca na primeira frase que ela usou a rede social. Então, acho que fala muito mais sobre ela do que necessariamente sobre o tipo de... o conteúdo em si. Acho que a gente tem esse empobrecimento, eu acho que ele generaliza, ele massifica, ele te traz para mim, uma sensação de lugar comum inevitável, mas ao mesmo tempo ele também diferencia as pessoas que pensam e sabem usar e tal. Porque se você tem o genérico para tudo, quem se propõe realmente a fazer algo diferente e usa a inteligência artificial como paradigma e não como ferramenta, você tem um outro olhar. Você está anos-luz na frente de quem está usando como simples ferramenta, só como revisor e tal. E qual é o erro mais comum de uma pessoa que tenta construir uma presença digital, seja LinkedIn, pensando particularmente num executivo, né? Eu estou falando muito de executivo, mas também tem um universo gigante de pessoas, né? Dentista, médico, que cada vez tem que estar mais presente na rede social para ser lembrado na hora de atrair cliente, de marcar uma consulta. Então, acho que a primeira... Tem 2 perguntas aqui. A primeira é, qual a diferença do executivo para o pequeno empreendedor, ou da pessoa que pode ter uma presença? Hoje é muito no Instagram, mas me parece que tem até sentido, né? Médico, vejo dermatologista no Instagram, mas também me parece fazer sentido estar no LinkedIn. Queria ouvir a opinião de vocês. E aí, no segundo momento, qual é o erro mais comum que essas pessoas cometem? E se tem diferença de um para outro? Eu acho que o erro mais comum, ainda dentro do tema da inteligência artificial, é a falta de autenticidade. Né? É quando a pessoa ela é uma coisa na rede social e é outra na vida real. Eu acho que esse é o principal erro, porque isso cai por terra rapidamente. Né? Em pouco tempo, essa personalidade fake ela é revelada. Então, quando você usa a inteligência artificial e traz um conteúdo massificado, pasteurizado, é impossível você traduzir ali a tua autenticidade. E o que engaja, o que encanta as pessoas é quando você traz a tua própria história, a tua própria narrativa, a tua experiência, teu conhecimento, tua vivência para dentro do teu conteúdo. Né? Você pode usar o Instagram, um médico, faz todo sentido, porque o médico, no final do dia, ele é um negócio mais B2C. Né? Uhum. Ele vende a sua reputação e a sua autoridade. Né? Normalmente você vai num médico, num advogado e num mecânico por uma indicação. Né? Então, se alguém indica o teu trabalho e aí você entra no Instagram daquela pessoa e você consegue perceber ali que aquela pessoa tem uma autoridade, é uma referência, você fala, puxa, acho que faz sentido eu me consultar com esse médico. Né? A fulana, minha prima, minha tia já me indicou e eu vi no Instagram que é uma pessoa que me passa confiança. Né? No caso do LinkedIn, é uma plataforma mais para negócios B2B, mas isso não quer dizer que você tenha que ter ali uma personalidade engessada.
né, que você não possa ali trazer um conteúdo autêntico, um conteúdo humanizado, um conteúdo que conte também a sua própria vida. A mesma audiência que está no Instagram, que está no YouTube, que está no TikTok, que está no LinkedIn, são as mesmas pessoas, talvez em momentos diferentes. Mas o que elas querem é se conectar com seres humanos, se conectar com pessoas. Então, o maior erro é quando a pessoa cria um perfil que não reflete o que ela é na realidade, né? Não diz quem ela é de verdade, né? Então, acho que esse é o principal erro. Eu não sei se o Marco concorda com isso. Concordo. Eu acho que existe um trabalho também, que é um trabalho, aí por conta de tempo, falta de paciência, ou por acreditar que você delega a tua presença, né? Ou seja, a pessoa contrata uma empresa que nem a do Luiz e fala, não, faz tudo. E não funciona assim. Resolve para mim. Ele vai indicar 10 livros que eu... não é o caso do Luiz, mas tu fala assim, 10 livros que eu li e amei. O cara nunca leu o livro. Aí alguém aborda ele e fala, pô, aquele livro que você indicou e tal. Isso acontece muito. Por quê? Porque são as equipes que estão trabalhando. Eu acho que o primeiro erro, que eu não vou nem chamar de erro, mas equívoco. O equívoco, que é um sabotador, é o medo do julgamento. O medo do julgamento impede com que muitas pessoas muito legais ou que têm muito a dizer se mostrem. E isso acaba tolhendo, né, muita gente legal. Eu acho que um segundo erro, que é muito comum de ver, é o erro que o Luiz apontou, a falta de autenticidade. Aí a gente pode chamar de thread. É o balde de gelo na cabeça, é a dancinha, a pessoa que ela não tem conteúdo, mas ela faz questão de postar e às vezes não é nem ela, o jeito dela. Sabe assim, ela dança, mas na vida real ela é parada. Ela é legalzona, e tem até uma frase disso no LinkedIn, né? Muito legal o que você escreveu no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você. Tem aquele CEO tóxico, né, que persegue as pessoas e tal, e que lá ele vira o cara do propósito, quando a gente sabe que não é. Eu acho que um outro erro muito comum é abandono de rede, né? Então, assim, abandonar, você postar uma vez e depois nunca mais postar. Você entrar no LinkedIn da pessoa, ela postou a última vez em setembro. É um erro, porque a impressão que dá é que a pessoa não lava nem a louça, né? Entendi. Eu acho que um outro erro... Joga contra no final, né? Super. Entrar na plataforma tem que ser uma decisão consciente, né? E tem que ter um comprometimento, porque aquilo joga contra você se você também não cultivar esse jardim, né? Sim. Tem um erro que eu acho que também é bem comum, que é você não entender a linguagem da plataforma. Então, eu acabo fazendo isso até por uma questão de tempo, mas o ideal não é fazer, que é você usar o mesmo post para todas as redes. Tá. Existem formatos diferentes, existem jeitos, existem maneiras. Você pode trabalhar muito a autoridade no LinkedIn, mesmo que você não venda alguma coisa naquele momento, mas você reforça a tua autoridade, você reforça a tua presença, você reforça os teus valores, você reforça a tua cultura. Mas quando você monta um conteúdo, por exemplo, eu priorizo o LinkedIn. Eu penso meu post para o LinkedIn, até replico nos outros e tudo bem. Vou te falar tá que lá. Hoje em dia, para mim, depende. Eu quero entrar no TikTok agora. Eu tenho no LinkedIn 500 mil de seguidores. É muito, é muito. Mas eu não tenho um story, por exemplo, para falar dos meus filhos. Eu não tenho, por exemplo, um story para compartilhar um meme, uma piada. Eu não tenho no LinkedIn, como tem no Instagram, por exemplo, a live do LinkedIn entrega muito pouco. A do Instagram também, mas as pessoas estão mais acostumadas a ver live no Instagram. Sabe assim, tem pequenas features. O Reels do Instagram é muito bom, entrega muito. Né? Então eu salvo e jogo no LinkedIn, porque eu posso musicar. Então veja, tem várias variáveis, né? O Twitter tem uma questão, vocês falaram aqui da CMO do McDonald's, o Twitter é rei nisso, de anunciar primeiro no Twitter. Piorou agora com o Elon Musk, mas quando o Twitter era o Twitter... Historicamente, literalmente, era a plataforma de notícia. Era a grande plataforma. Então, entender o código de cada plataforma, o que eu posso extrair de melhor de cada plataforma, eu acho que faz o profissional mais completo. Mas para o empreendedor, para o dono de uma empresa, é possível... Não existe isso. Eu conheço caras que fazem milhões no Instagram, que acham o LinkedIn uma rede de velho. Eu conheço pessoas que têm um engajamento fodido, desculpa, no X ou no Twitter, porque elas estão lá há mais tempo. Eu conheço TikTokers que a gente nunca vai escutar falar, mas que movimentam milhões ou que conseguem fazer com que suas músicas viralizem e graças à viralização do TikTok vai parar no Spotify. Então, na minha visão, não existe mais isso. A gente faz parte aqui de uma camada muito específica, né? Uma camada muito específica. Agora, 99% das profissões não necessariamente estão em uma rede social e nem em duas. Eu acho que também demonizar, como já aconteceu, mas o TikTok é uma rede de dancinhas. Mais ou menos, já mudou bastante.
Demonizar o LinkedIn como uma rede de velho mudou muito, imagina. Hoje a gente se comunica por meme, por emoji, você tem os recortes de raça, de gênero, você tem o próprio LinkedIn trabalhando top voices de acordo com temas específicos. Pô, você tem 7 gerações trabalhando juntas. E pela primeira vez. E essas gerações trabalhando juntas trazem uma nova comunicação, novas linguagens, novas bandeiras. Então, na minha visão, acho que a pessoa que é boa mesmo, ela performa em todas. Mas o LinkedIn é minha rede principal. Beleza, é o que eu falo para os outros. É minha rede forte. Você pode é fazer uma priorização por tempo, por exemplo. Mas eu vou te falar, eu lancei um curso agora, faz umas 2 semanas. E foi um curso próprio, né? Que é aquela história. Eu trabalho em vários CNPJs, mas esse foi no meu. E a maioria eu conquistei via Instagram, que não é minha rede forte. Mas por quê? Porque o estilo de conversa que eu tinha, de vídeo, o link é muito fácil. O LinkedIn, ele te corta. Você coloca um link lá, ele vai colocar... Você tem certeza que você vai sair do LinkedIn? E se você sair, ele vai dizer, pô, esse cara não é interessante. O cara tá postando aqui para sair da rede, então o azar é dele. O Instagram permite mais isso. Ele tem uma feature ali que você continua dentro do Instagram. Então, qual que é o ponto aqui? Eu acho que é identificar quais são os meus públicos em cada rede, identificar como eu consigo me vender e vender. Por exemplo, os cortes daqui podem funcionar muito mais no TikTok do que necessariamente no LinkedIn. Talvez aqui no LinkedIn seja a IA trabalhando 1 milhão de coisas. Então, de novo, eu acho que priorizar uma rede hoje, na minha visão, é um ato falho. Acho que claro, se você tem um esquema que ele tem de trabalho focado em influenciadores B2B no LinkedIn, porra, é isso, é assertivo. Mas para quem produz conteúdo, eu acho que é suicídio estar numa rede só. Eu vejo, mas assim, pela minha posição, né, como meu sentimento, pelo menos, eu tenho outras empresas para gerir e o tempo é escasso. Eu vou conseguir gravar um vídeo. Usualmente eu penso nesse vídeo para o meu público, para minha comunidade, porque não é nem mais um público, né? Não é, o público é top-down. Eu falo, alguém recebe. Essa comunidade interage ali, diz que tem gente que me manda mensagem assim, ó, seu cabelo não tá legal no vídeo. Eu falo, não, mas olha o conteúdo, assim, às vezes eu não tô arrumando o cabelo vai aparecer, né? Mas é uma relação diferente. Luiz, né? Até é diferente você se propor a fazer um conteúdo aqui que realmente tem uma especificidade, e aí por falta de tempo, que é o que acontece comigo, eu vou lançar nas outras redes. Esse é um ponto. Mas eu acho que para quem cria conteúdo e está nessa jornada de... Porque assim... Quer ter isso como um negócio. Vamos falar a verdade. Felizmente, nós 3 aqui, a gente está num tempo de autoridade, até de idade, embora acho que vocês sejam mais novos do que eu. A gente está num tempo de autoridade e de idade que nos permite não bater tanta cabeça como a gente já bateu. Mas alguém que está construindo isso, o cara que tem, sei lá, 20, 25, 30, 35, até 40 anos, ou que ainda está muito executivo e quer começar a aparecer, eu acho, claro, tem que ter uma rede forte, mas eu acho que testar outros formatos é obrigatório. Com certeza. Aquilo que eu disse, né? A mesma audiência que está no TikTok, que está no Instagram, que está no YouTube, que está nas outras redes, também está no LinkedIn. É a mesma pessoa em momentos diferentes. E por isso é importante que você adapte o teu formato, o teu conteúdo, a tua linguagem para aquela rede. O LinkedIn, de maneira nenhuma, é uma rede social de velhos. Hoje, a geração Z está forte e cada vez mais forte dentro do LinkedIn. Que o diga sua filha. Exatamente. Então, a gente vê cada vez mais a geração Z também olhando para o LinkedIn, porque eles precisam encontrar a oportunidade do primeiro emprego, eles precisam chamar a atenção dos recrutadores, né? Quer dizer, o LinkedIn hoje, né, é o novo currículo, né? Aquele velho formato de currículo de CV não existe mais. Hoje o recrutador vai olhar sobre quem é você no teu LinkedIn e não só olhar o teu perfil, vai olhar o tipo de conteúdo que você produz, né? Enfim, o teu histórico. Né? Então, hoje, a geração Z está cada vez mais forte no LinkedIn. E também, no LinkedIn, também estão todas as camadas sociais. Né? O Mauro Weinstock, que está no nosso cast, que fala sobre etarismo, é o tema dele, mas ele deu um treinamento para a minha equipe outro dia sobre LinkedIn, já faz alguns anos, e ele me chamou a atenção que o Papai Noel está no LinkedIn. Então, se você buscar agora aí no LinkedIn Papai Noel, você vai encontrar vários Papai Noéis que estão ali buscando emprego. Logicamente que é um emprego sazonal, mas ele está ali. Né? Então, o LinkedIn fez uma pesquisa de perfil de audiência e você tem desde o pipoqueiro até o dono do cinema. Você sabe quantas skills estão cadastradas no LinkedIn? Não tenho ideia. Chuta. Milhares. 41 mil. Nossa. 41 mil skills no LinkedIn. Então, é do pipoqueiro ao Papai Noel. É isso.
Então... Quando a gente estava falando agora há pouco das pessoas usando IA para mentir no CV, no currículo, né? A gente... Eu não vou te falar, não sei se é mentir, sabia? Eu acho que é lapidar... Não, mas, por exemplo, se você está procurando um engenheiro e eu falo... Ou você está procurando um profissional que saiba usar no Word, e aí o cara não sabe usar o Word, ele está mentindo, não está? Então, depende, eu não sei. Eu não vejo como assim, como enganação, tá ligado? Assim, se eu, por exemplo, eu não sei escrever, ou eu escrevo, mas eu sei que eu tenho deficiências em português, aí eu vou lá e jogo, puta, revisa pra mim. Isso eu concordo com você, mas o que eu estou dizendo assim, se você bota um anúncio no LinkedIn dizendo preciso de um profissional que saiba falar inglês e que saiba usar o Word, o inglês, tudo bem, talvez o cara ache que tem um inglês melhor, não sabe o nível, confiante, concordo que ele não mentiu. Agora, se ele nunca abriu um Word na vida e ali demanda Word, aí ele está mentindo. Mas onde que entra IA nisso? Não, porque hoje, o que a gente estava vendo, o pessoal vê a descrição de uma vaga, pede para gerar um currículo para aquela vaga descrita Nunca tinha ouvido falar, sério? Nunca tinha ouvido falar dessa. Mas está começando a fazer isso, assim. Pô, mas aí... aí eu acho que é o ponto da mentira que eu não sabia disso. Que eu estava comentando. E é uma questão que o LinkedIn e todas as plataformas e as empresas vão ter que resolver. Ao mesmo tempo que a gente está falando de várias oportunidades aqui, de gerar negócio, de gerar renda, né? Para muita gente que talvez não esteja fora do jogo, jovens que estão entrando no mercado de trabalho, o LinkedIn é uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a trazer problemas novos. Eu acho que esse é um caso do cara que pega a descrição, joga na IA. Que outros problemas que a gente talvez não esteja observando que podem surgir dessa nova dinâmica que a gente está tendo no LinkedIn, nas redes sociais de maneira geral? Eu estava em Austin agora, no Texas, assistindo o SXSW. E um dos futuristas é o Ian B. Craft. O Ian B. Craft além de ser um futurista, um estudioso, esse passa o dia, ele disse categoricamente, ninguém sabe o que vai acontecer. É um negócio tão novo e tão rápido que a gente tem que encarar a IA como um paradigma e não como uma ferramenta. E aí ele cita algumas teses. Então, a primeira delas é a seguinte, a gente vive um fluxo de competência, skill flux. Então, não é mais assim. Não é mais sobre aquilo que eu sei, mas é sobre como eu me adapto àquilo que eu preciso saber. É diferente. Então, a nossa autoridade, que demorou tantos anos para construir, você trabalhou em 10 veículos, tem 3 empresas, e eu lá, e tudo isso, teoricamente, faria com que a gente chegasse num patamar e sentasse ali e falasse, bom, nos próximos 30 anos eu vou viver disso. Agora são 3. Porque amanhã, a Yulia, que tem quantos anos? 28. Ou gente muito mais nova que a Yulia, estão em pé de igualdade, ou ganhando muito mais, ou fazendo muito mais, por conta das ferramentas. Então, é uma questão que eu sempre pergunto também. O que você prefere? Contratar um cara que nem eu, com autoridade, 51 anos, vai lá, ou um cara de 20, que não tem essa autoridade, mas é o rei dos aplicativos e do chat GPT? Ninguém nunca me respondeu. Não, eu prefiro um cara que nem você. Ah, pode ter os dois? Não, não pode ter os dois. Então, o ponto é o paradigma da IA entrando nas competências é um paradigma, talvez, não de substituição, como muito se falou no começo, mas é um paradigma de evolução, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Agora, quem não está fora do jogo. Ponto. Não é mais, sou eu e, sabe assim, ou a inteligência artificial. Sou eu e a inteligência artificial. Acho que quando você entende isso, quando você se coloca nesse lugar de, não tem mais como, é assim, é que nem você, não, lançaram um e-mail. Não, mas eu prefiro escrever carta. Tudo bem. Você vai escrever carta, você vai levar até o correio, ela vai demorar para chegar, e blá, 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 e tem um e-mail que em 1 segundo está na caixa postal do outro. Você pode fazer escolhas. Você pode tomar banho também de cachoeira, em vez de tomar banho no chuveiro. Você pode fazer tudo o que você quiser. A questão é, o que você vai conquistar com isso? Agora, também colocar tudo na mão da IA, achando que ela sozinha resolve, também está errado. Por isso que no SXSW desse ano, o que mais se falou foi a unidade ou a simbiose entre humano e máquina, que está cada vez maior. A gente vive uma epidemia da solidão. Aliás, eu até criei uma palestra chamada A Epidemia da Solidão, que é exatamente um resultado dessa entrada brutal de IA, de rede social, de geracional, das cidades que não conversam, da falta do presencial e tal, que faz com que a gente perca a mão acreditando que só a IA resolve.
Que, inclusive foi tema da palestra do Scott Galloway lá no SXSW, Sim, que ele falou sim. da questão dos jovens americanos, Exatamente. a série Adolescência agora, né, que está a gente falou mais cedo aqui na Netflix também, Adolescência, que está chamando atenção para essa questão dos jovens, né, dessa raiva. A promessa do Zuckerberg, quando ele lançou o Facebook, é que ele ia conectar as pessoas e conectar o mundo. E, na verdade, ele desconectou todo mundo. Né? Hoje Eu nunca tinha pensado nisso, é um ótimo ponto. Né? A gente vive cada vez mais isolado, né? A gente vive cada vez mais nas nossas próprias telas e cada vez mais numa epidemia de solidão. Então, Exatamente. hoje as pessoas não se encontram mais, não conversam mais, não trocam mais. E eu estava na Bahia na semana passada e eu quase fui dar um tapa num pai e numa mãe, porque tinha um menino apavorando no restaurante, 4 anos de idade, e o pai e a mãe estavam cada um no seu celular e a criança tentando desesperadamente chamar a atenção dos pais. Muito triste. E os pais totalmente ali perdidos dentro do seu mundinho, da sua muito tela. Louco, né? Você tá num Então, lugar que você vai jantar com alguém, você chamou a pessoa, você foi lá, você pagou e tal, e os dois... Não que eu não faça, tá? Mas não faço desse jeito. E os dois estão o tempo todo falando com alguém que não tá lá. Então, para que ir, né? Eu já me disseram uma vez que o celular é um jeito de a gente escapar dos momentos chatos da vida, né? Sim, você acaba com microtédio. É. Vou pedir a conta. Opa, deixa eu sacar. Parei no ônibus. Opa, deixa eu sacar. É isso, você não contempla mais. Pensando nesse contexto, nessa dinâmica, será que isso... Porque o LinkedIn, de repente, explodiu assim, nos últimos 2 anos, né? Ele ganhou uma projeção de alcance mesmo, né? Que ele não tinha nos outros anos. A sensação que eu tenho. Será que isso tem a ver também com a maneira que a rede se comporta, o algoritmo que ela usa? Porque enquanto o TikTok mudou o jogo, né, dos algoritmos, e aí a Meta com Instagram, Facebook começou a correr atrás disso, vale muito o conteúdo individualmente e menos a sua comunidade. Quem te segue, quem comenta ali perde espaço e o tempo engajado e compartilhando aquilo ganha um peso maior. Isso talvez ajude a explicar esse crescimento do LinkedIn, que ainda, no final do dia, talvez seja a rede mais social que a gente tem hoje em dia? Bom, primeiro que o algoritmo do LinkedIn é uma caixa preta. Né? O Mark deve concordar comigo. É muito difícil você decifrar o algoritmo do LinkedIn. Não sei se é porque ele muda o tempo todo ou se é porque realmente é muito difícil decifrá-lo. Mas acho que tem um ponto no LinkedIn que isso é facilmente perceptível, que ele prioriza a conexão e o diálogo. Então, o maior impulsionador do teu conteúdo não é necessariamente o conteúdo que você produz, mas um comentário que você faz no post de uma outra pessoa, ele impulsiona muito. Tem a estratégia de você, antes de postar, entrar no perfil de alguém, comenta naquele perfil. Uma das recomendações é faça 10, 15 comentários em outros perfis antes de você publicar o seu próprio conteúdo, porque o LinkedIn prioriza muito a questão do diálogo, da troca, do engajamento de pessoas para pessoas, né? Então, acho que isso é uma dica que fica aí para quem usa o LinkedIn. Eu acho que o crescimento do LinkedIn, acho que 2 anos talvez é a tua referência, mas acho que o Mark está aqui para dizer que o LinkedIn vem num processo de crescimento desde que ele deixou de ser um banco de currículo, né? Porque o LinkedIn nasceu como quem usava era quem estava desempregado. Sem dúvida vem crescendo há vários anos, mas a minha cena é que teve um boom, assim. Mas ele falou uma coisa interessante. Isso, é uma visão, é muito uma ótica pessoal. Eu também acho que ele já teve de 5 anos para cá, por exemplo. Então, acho que o LinkedIn vem num crescente porque as pessoas entenderam que ele é um espaço de conexão e a conexão você transforma em leads e, eventualmente, você transforma esse leads em negócios efetivos. Então, quando você está presente no LinkedIn, seja você um empresário ou seja você um executivo, estar presente no LinkedIn hoje é definitivo para o sucesso da tua carreira ou do teu negócio, porque é ali onde as pessoas estão se conectando, estão dialogando, estão te chamando para fazer palestra, estão te contratando para escrever um livro, estão te contratando para prestar o teu serviço ou estão te contratando para ser um executivo, né? Eu costumo dizer, você está num processo de seleção para uma vaga, né? Se você tem um perfil ativo no LinkedIn e está presente e o teu concorrente não tem, quem que você acha que leva mais vantagem nesse processo seletivo? Né? Então, estar presente, ter um perfil... E o mesmo vale para quem está na empresa também. E para quem está na empresa também, né? Então, assim, hoje, inclusive... por um pouco um outro caminho, hoje você tem empresas que investem na formação dos seus colaboradores para que eles sejam creators dentro do LinkedIn, porque eles entendem que tem uma força ali de trabalho, uma força de colaboradores, uma comunidade de colaboradores que
pode ser transformada em embaixadores daquela marca. E né? por muito tempo isso é um marca. temor das marcas, né? As empresas. Né? Tem muitas empresas que acham que o cara vai tá ali e buscando uma outra oportunidade de emprego. E talvez ele esteja mesmo, e está tudo certo. E não é o fato dele estar produzindo conteúdo no LinkedIn que vai fazer com que você retenha aquele talento. Né? O que retém talento é cultura, é bom salário, né? São bons benefícios. É uma empresa que preza pela felicidade, que trata bem, enfim, que dá oportunidade de crescimento. Não é o fato dele estar produzindo conteúdo no LinkedIn que vai fazer ele... Mas ainda não tem aquele SEA, ele vai falar alguma coisa que não poderia sobre a empresa, mas sobre aí de novo, aí faz vai parte da perder o cultura. emprego. Mas aí faz parte da cultura. Se tem uma cultura que delega, mas cobra, ou delega e deixar claro, até aqui você pode... Passou disso. Se você me colocar na página policial, você vai ser demitido... Né? Você quer falar de política? O LinkedIn é teu, mas até que ponto você pode falar de política e não vai respingar aqui em mim? Acho que tudo isso é da porta para dentro. Acho que tem um fator também, muito, para mim, muito visível, que é uma questão geracional. Acho que agora, definitivamente, entraram 2 novas gerações que são muito ligadas no digital, que são os millennials de 90 a 2000 e os Gen Z, que hoje têm 25 anos ou 20 e poucos anos. Porque nasceram de 2000 a 2010. Essas 2 gerações, além de terem sido haters e agora são lovers, né? Porque elas pichavam o LinkedIn e agora elas se viram obrigadas a procurar emprego, elas entraram trazendo novas linguagens, novas abordagens, novas questões. E eu acho que elas modernizaram o LinkedIn. O LinkedIn tem 1 bilhão de usuários, 80 milhões no Brasil. O LinkedIn... Ele nasce, como vocês explicaram, como uma rede de troca de vagas em 2002. Ele entrou no ar em 2003, ou seja, ele tem 20 anos. 20 anos atrás, quem usava o LinkedIn? O cara da Califórnia, procurar emprego, homem, branco, loiro, dono de empresa, é bom. E depois, pouco a pouco. Eu me lembro quando eu fui LinkedIn Top Voice, em 2016, logo depois começou antes até da morte do George Floyd, começou a ter discussões a respeito de raça. E uma das listas que saíram, se eu não me engano, em 2018, foi super questionada porque não tinha influenciadores negros e tal. E aí foi um furdúncio. Na época, isso aí estava começando a nascer. E o LinkedIn tomou medidas internas para revisar tudo, né? Inclusive os comitês de gênero, de raça e tal, dentro do próprio LinkedIn. Foi uma mudança, estou falando de quase 10 anos atrás. É coisa pra caramba. Por quê? Porque tinha uma nova geração que não deixava mais passar. Não deixava mais passar falta de mulheres nos eventos, não deixava mais passar pessoas pretas que não estejam ou estivessem em cargos de poder, não deixava passar a invisibilização de pessoas com deficiência. E aí você começou a abrir um leque de pessoas que, todo mundo trabalha ou deveria trabalhar, todo mundo produz. Um desempregado não é um improdutivo. Ele pode estar produzindo mesmo não estando trabalhando. E você vai ter muita gente trabalhando que é presenteísta, está lá só de corpo presente. Então, as discussões do trabalho, acho que falar sobre trabalho também nunca foi tão legal. Explodiu a pandemia. A pandemia... meu pai morreu de Covid. O meu pai morreu de Covid. Então, você tem inúmeros traumas que foram discutidos ali no LinkedIn, milhões de empregos que foram conexões, e agora, por conta de, desde o Web3, passando por IA, você tem a explosão do Zoom, a pandemia que conectou, você tem uma oportunidade de trabalhar em nível global. O Luiz é super próximo, eu estou me tornando também super próximo da Favicon, que é uma Martech francesa, que quer presença aqui no Brasil. O Luiz é super próximo deles, eu estou me tornando próximo também, e é uma oportunidade vinda de LinkedIn, como empresa que está em Paris. O que a Favicon faz? A Favicon é uma IA da França que faz um ranqueamento de influenciadores em diversos nichos e micronichos. Então, para dar um exemplo, existe um micronicho que é Personal Branding and Audience Growth, que aqui no LinkedIn, no Brasil, eu estou sempre entre os 3 primeiros. Então, o que essa inteligência artificial faz é mapear os perfis desses influenciadores e, a partir disso, criar um ranking de quais são os influenciadores mais fortes dentro daquele micronicho. Explicando de forma porque simples. a tecnologia também permitiu, né? Faz todo sentido, porque a tecnologia também permitiu o surgimento e a monetização dos micro e nano influenciadores, né? Sim. Que são pessoas que talvez não tenham um número gigante de seguidores ou um alcance gigante,
mas num target específico elas são muito eficientes. Esse né? é um ponto fundamental que você tocou, especificamente na questão que é onde a gente atua, que é do B2B, Influencer Marketing, porque as marcas precisam falar com nicho. Há marcas, há negócios, há serviços que precisam falar com nichos muito específicos. Então, muitas vezes você tem um influenciador que tem, como é o caso do Mark, aí, centenas de milhares de seguidores, mas que não necessariamente falam com aquele micro nicho. E às vezes você tem alguém que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil seguidores e que tem um impacto e um alcance muito grande dentro daquele nicho. Então, o que a Favicon faz justamente é uma ferramenta fantástica para você identificar quem são influenciadores dentro desses micro nichos. Então, você pode ser um creator, você pode ser um influenciador que não tem um grande número de seguidores e você vai ter a capacidade de monetizar a sua audiência porque você tem influência dentro daquele nicho específico. Isso dentro do... Porque quando é um B2C, uma marca de consumo, né, um refrigerante, você quer falar com todo mundo, né? Você quer falar com a massa. Né? Então faz sentido você usar a TV Globo. Mas se você oferece uma solução de tecnologia SaaS, XYZ, para um determinado nicho, para o mercado de logística, você precisa encontrar um influenciador que tenha alcance junto aos diretores, aos profissionais, enfim, ao mercado de logística. Então, o jogo do B2B no influencer marketing ele é diferente nesse aspecto, né? Que você precisa encontrar influenciadores que falem especificamente com aquele nicho. A Favicon ela tem uma questão também interessante, que todo mundo que é ranqueado por alguma plataforma, normalmente. Você tem a Forbes 30, você tem, listas do Instagram, antigamente os selos, depois o LinkedIn Top Voices e tal. E o que a Favicon faz é dar uma democratizada nisso. Eles cruzam 10 milhões de influenciadores para criar os rankings, que é um ranking mutante. O tempo todo ele muda. Então, por exemplo, eu estava como primeiro em especialista em comunicação do LinkedIn Brasil em começo de fevereiro. Agora já mudou, então vai subindo e descendo. Mas quando você tem uma empresa que trabalha só com dados, ou seja, é um cruzamento de dados, não é uma escolha emocional, como é, por exemplo, ou como são essas listas todas, chega no publisher, você sabe, o cara olha e fala, eu não gosto desse cara, não vai. O cara não vai ser top na minha revista se eu não gosto dele, ou no meu portal se eu não gosto dele, ou na minha plataforma. O que o Favicon faz, ou a Favicon faz, é isso. Ela mescla e vai número por número, que eu acho que é muito legal, porque além de democratizar, de trazer pessoas que não têm, como ele falou, esse alcance, mas têm relevância, além disso, você traz uma questão incontestável, que são números. Você vai brigar com os números? Não, os números são esses, eu sou o número 1. Você pode rodopiar, rodar baiano, fazer o que você quiser. Mas o número está dizendo que hoje eu sou o número 1 dessa plataforma e ponto. Naquele momento, porque é uma radiografia, uma fotografia daquele momento. O ranking é dinâmico. Então... mas uma vez número 1, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sim. Vai do 1 pro 3, mas... Vai do 1 não, mas eu digo assim, relevância. Mas uma vez que você bateu o número 1, cara... Tá. Cara, assim, vamos supor, pega o Guga foi número 1, ele não joga mais... Mas, cara, é isso, o cara chegou ao número 1. Você pode... Hoje não tá mais, e é mutável e tal, mas... Na vida real, se você bate um lugar bom na vida, cara, você chegou. Ponto. Você não vai... Óbvio que ninguém vai se manter número 1 pro resto da vida. Já pode botar na descrição do LinkedIn. Mas é o que eu coloco. E é uma ferramenta que ela te dá uma diretriz, né? Ela faz uma curadoria, né, para você encontrar ali influenciadores. Mas é lógico que depois quem vai desenhar a campanha vai fazer uma análise humana daquele perfil. Olha, realmente esse cara... A Favicon está me dizendo isso, mas agora tem risco é um também, ponto de partida. Claro. Né? Às vezes é um cara muito... É um ponto de partida. É um cara muito influente, mas também pode ser um cara polêmico, pode Exato. ser alguém que Pode. não tenha... Aliás, a treta foi usada no LinkedIn durante muito tempo como um versador de algoritmo, como alguma coisa que agregava ali. A treta é um grande captador, eu acho. Isso no Instagram também. Os sites de fofoca, claro, os sites de fofoca ganham por treta. Eles não ganham por fofura. Se você puser, a mulher que salvou uma criança do incêndio, se você não tiver imagem, ok. Agora, vai colocar coisa ali da Virgínia, ou de uma traição, ou de Deus me livre, um pai que jogou, como aconteceu, o filho da ponte. É isso que as pessoas vão ler, infelizmente. Mas mesmo no LinkedIn tem essa dinâmica, Mark? Já teve mais, né, Luiz? Eu acho que no LinkedIn existem os haters, né, como tem em toda a rede social, mas eu acho que muito menos do que em outras. Sabe o que o LinkedIn faz? Porque as pessoas ali elas têm um pouco mais de cuidado porque elas estão ali trabalhando a sua marca pessoal corporativa, né? Então ela não quer se expor ali porque isso pode acabar impactando negativamente a oportunidade de carreira, de negócio. Não é todo mundo que tem essa cabeça. Muita gente troca os pés pelas mãos e acaba se ferrando. O que eu acho que a rede tem, que outras não têm, é autorregulação. Se tem alguém causando demais
como já teve, É verdade. alguém vai lá e deda, alguém vai lá e denuncia. E reduz As pessoas e a rede reduz o alcance. E a rede reduz o alcance, as pessoas se juntam contra aquela pessoa. Porque ninguém faz isso na vida real. Claro que um dia no trabalho alguém pode exacerbar e ter um problema. Agora, ninguém vai cuspir no outro porque ele vota em A ou B. Você não sabe assim, ou porque eu torço diferente, ou porque não sei o que lá. Então, eu acho que quando a pessoa causa demais, ela está muito fora, você pode bloquear, que é o correto na minha visão. Você pode apagar o comentário, que você não precisa de lixo dos outros no teu quintal, e você pode denunciar. E eu acho que a rede também tem um trabalho muito sério contra assédio, tanto moral quanto assédio sexual. Muitas mulheres, imagina, você tem uma rede muito masculinizada, como já foi, hoje menos, a mulherada recebe cantada no inbox. E existe ali uma cultura também, talvez uma autorregulação de alguns temas que as pessoas evitam. Não vou dizer que são proibidos, mas, por exemplo, você não vê falar sobre política dentro do LinkedIn. Pouco. Teve ontem a questão aí Tem do... pouco, mas pouco. é Não, bem tem, menos. mas bem tem menos. pouco. mas ontem o bem Bolsonaro se tornou réu ontem. Procura no LinkedIn se você vê algum post falando sobre isso. As Porque pessoas as evitam pessoas porque não- as pessoas não querem entrar na polêmica. Exatamente. política, porque ela é um ser Eu acho que corporativo, existe uma né? maturidade do usuário do LinkedIn, que é o seguinte: eu vou vender mais ou eu vou ser percebido como alguém... Por exemplo, eu vendo serviços de comunicação. Alguém vai me contratar se eu for falar do Bolsonaro desse jeito, criticando? Não. Mas eu fazendo análises comunicacionais, o UOL me chama para falar, como acontece. Então tem, sabe assim, se você consegue trazer isso para o teu negócio. Porque uma coisa é fato, e eu uso muito, tema quente. O tema quente precisa Isso estar faz ordem do ondas dia. na Claro, internet, né? se você falar hoje de adolescência, sem criticar ninguém, a série da Netflix, cara, todo mundo vai comentar, ou muita gente vai comentar. Você pode ser uma análise, você pode analisar o caso Bolsonaro do viés comunicacional, ou até de roupa, mas você está trazendo, entre aspas, o seu negócio. Agora, você precisa fazer isso com muita sutileza, porque mexer no tema do Bolsonaro versus Lula ou versus STF é um vespeiro que vai te trazer mais mal do que bem. Você foi chamado pelo Estadão para falar sobre a cadeirada, né? Fui chamado falando sobre a cadeirada. Mas porque eu fiz uma análise disso mesmo, assim. Quem era esse Pablo Marçal que movimentava tanto aqui fora? Ou qual é o poder do corte hoje na hora de você trabalhar um debate? Sabe assim, isso faz parte do meu business. Sim. Tudo bem. Agora, eu falar por falar, ou outra coisa que... Ou atacar, né? Atacar, O ponto é outra atacar, coisa né? que faz muito mal, na minha visão. Não saber usar sarcasmo e ironia. Você usar um sarcasmo como um deboche e humilhar alguém. Então a pessoa vai te criticar com erro de português, você vai lá e vai falar, analfabeto, blá, blá, blá. Pô, isso aí é mortal. Porque as pessoas leem os comentários. Elas printam os comentários. Teve um caso da Ryanair essa semana, né? A Ryanair teve um passageiro, fez uma crítica, uma brincadeira quase com a Ryanair, porque ela falou, comprei um assento com janela, e não tinha nem janela assim do lado que ele sentou. Aí a Ryanair foi para a rede social ironizando o fato do cara ser careca, né? Meu Deus. E aí dividiu, né? Claro. Dividiu, porque eles fazem historicamente isso, mas Mas falou de corpo, falou de gravidez, falou de... disseram que era... Assim, os críticos comentaram que era pessoal demais, né? Que era um ataque pessoal. É assim, cara, de novo, lógico, a gente brinca e tal, mas você falar do corpo, assim, hoje em dia, a gente aprende também, né? Piada machista, porra, quantas piadas machistas a gente já não fez na vida? Você aprende, é vida pública. Agora, entrando para as pessoas que estão mais tempo no LinkedIn, numa rede social, ela deveria entrar e olhar o que ela já publicou para ver se tem coisa que hoje não cabe mais deletar? Claro, se ela puder. Eu não consigo fazer isso no LinkedIn. Mas eu, graças a Deus, eu fiquei, entre aspas, famoso velho, aos 43. Ajuda, né? Então eu fui muito menos cancelado, e já fui cancelado algumas vezes, do que uma pessoa que tem 20, tipo Felipe Neto. Felipe Neto, com 20 anos é uma coisa, com 40 ele é outra, quando daqui a 20 anos ele vai ser outra. E tem cancelamentos e cancelamentos. Uma coisa é você ser cancelado porque você fez um comentário errado e tal. Outra coisa é você abraçar a luta política do Brasil que nunca mais vão te deixar em paz. Nem do lado A, nem do lado B. Então, primeiro, você tem que escolher as tuas batalhas. E segundo, se eu pudesse limpar algumas... Não digo nem coisas que eu falei, porque eu não fui esse cara racista. Lógico que não. Mas, se uma piada minha for dúbia, ou uma brincadeira minha for dúbia, onde que eu vou parar hoje? Era contexto, era isso. Cara, você vai explicar. Entendeu? E é o que mais acontece. Então, por exemplo, não vai acontecer comigo, que eu não sou um cara famoso, eu não sou um cara, né? Mas e se eu entrar no Big Brother
E se eu entrar num reality amanhã... Você for indicado para um cargo público. Para o cargo público. No cargo público até nem tanto, mas se eu começar a mexer em alguns vesperos, a turma vai procurar. Basta ver o que aconteceu, não precisa nem ser político, tá? Basta ver o que aconteceu no Oscar com o filme... Ainda estou aqui? Não, a mulher filme trans do filme mexicano, francês e tal. Acabou com o filme. Acabou com o filme. Então não precisa nem ser político ou isso. Se você pisar no calo, as pessoas vão procurar e vão achar. Porque todo mundo tem passado. Você pode ter um passado horroroso, você pode ter feito um comentário mais ou menos. Aí vai de você. Mas se procurar, acha. E Luiz, essa lógica se aplica às empresas também? Do passado? Ou é diferente de um perfil, como é o Mark, para uma empresa, ou vale a mesma lógica? Enfim, você não consegue desvincular a pessoa do crachá, né? Então, quando você está numa empresa, você precisa lembrar que você representa aquela empresa. Você está carregando o crachá daquela empresa naquele momento. Então, são muitos os casos. Acho que o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, foi um caso da Local Web, em que a Local Web patrocinava o São Paulo e o cara era corintiano e ele tirou uma onda do São Paulo, tirou uma onda do São Paulo porque o São Paulo tinha perdido para o Corinthians, não lembro se foi exatamente essa história, qual era o time, e ele foi demitido da empresa porque, como assim você critica o São Paulo? Então, assim, é um exemplo que aparentemente é bobo, mas é prático, né? Então, você precisa lembrar, e é por isso que eu acho que as pessoas são mais cuidadosas no LinkedIn, que a tua postura, quem você é, como você se posiciona, o que você fala, pode te ajudar muito, mas pode também contar muito contra você. Né? Agora, esse movimento que a gente vê nos Estados Unidos, né, contra políticas de diversidade, equidade, inclusão, isso de alguma maneira vai se refletir no Brasil, ou já está refletindo? Em que sentido? De talvez mudar o posicionamento das empresas, o retrocesso. Tem um retrocesso nesse sentido? Eu não vi essa onda chegar aqui ainda no Brasil. Chegou. Você acha que chegou? Eu não observei isso. Olha, eu vou te falar... as empresas empresas têm mais dificuldade de admitir. Não é isso. Não? Durante muito tempo, eu fui muito partidário dessa questão do wokeismo, não do ponto de vista do woke, mas do ponto de vista de visibilização de algumas questões. E eu já escutava falar, em 2023, de pessoas me dizendo assim, cara, as empresas não estão contratando mais palestras sobre diversidade. As empresas estão cortando os comitês de diversidade. Foi saindo de cena aos poucos. Quando veio o Donald Trump e corta, né, definitivamente, de cargo público, quando ele joga isso na roda, você tem empresas, todas as plataformas digitais retrocederam. Sim. E são multinacionais, né? Então, e são multinacionais. Quando você olha para Brasil. isso acontecer, por que uma empresa aqui do Brasil, que tem 90 funcionários ou 200 funcionários, fala assim, se a Meta está fazendo isso, cara, quem Meta, sou eu? Google, Amazon... só para citar, lista, mas teve né? o Walmart, teve McDonald's, teve também essas empresas de John Deere, então, tratores... o que eu, particularmente, eu acho um baita retrocesso. E eu acho que elas fizeram isso muito mais por medo. Vocês falaram do Zuckerberg aqui, né? Mas o Zuckerberg foi o primeiro a virar casaca. Ele estava na posse do cara e daquele... Porque ele já foi crítico do Trump, que brigava com o Trump nas foi o que redes. aconteceu agora no SXSW, que foi levantado pelo Pacete, da Forbes, num post que ele fez, que é um post crítico ao SXSW, que é um pouco do que a gente comentou aqui. O jovem de ontem, que era o incendiário, ele não falou nessas palavras, mas mais ou menos, hoje virou bombeiro. Então o cara que era o antissistema de ontem, hoje é o sistema. E o Zuckerberg de ontem, que era o, né, que queria mudar o mundo, hoje é sistema. O cara tem 40 anos, filho, entendeu? Bilionário. O cara é sistema. Então, a molecada que atacava e zoava com o LinkedIn, hoje precisa do LinkedIn para pedir emprego. O sistema sempre vence. Já diria o Capitão Nascimento. Né? Aproveitar e mandar um abraço pro Pacete, que volta e meia encontro com ele. Ele é nos espetacular. eventos. Ele é espetacular. Um cara maravilhoso. E ele fez um post... Ele estava lá e fez um post crítico e bombou o post. Porque ele falou verdades. E eu acho que ele trouxe algumas verdades, cara, que são exatamente isso. Porque esse romantismo de você ir num evento, gastar 40 mil, é muito legal e óbvio, né? Você não vai ficar falando que você teve dor de barriga no evento. Mas ele mandou num post só, que o cara, ele não falou mal do evento, mas ele falou coisas que... Sabe aquela história de trago verdades e que nem todo mundo vai ter coragem de falar? Você encontra no LinkedIn.
Cara, eu tô vendo aqui, eu preciso puxar os posts dele. Me passa aqui. Bom, Vamos. vamos avançando. Vou aproveitar e falar assim, eu fui pro LinkedIn não, fui pro SXSW ano passado, e aí eu publiquei uma coluna que tinha um tom irônico de que os Faria Limers estavam dominando, os Faria Limers, né? Faria Limers estavam dominando o SXSW, e a turma mais criativa, artística, estava indo para a Xepa, né? E aí isso gerou uma comoção, as pessoas ficaram muito, Mas é isso. muito irritadas. E aí, mas polêmica à parte, assim, o que chamou mais a minha atenção, assim, eu estava num grupo e a pessoa disse, gente, é ótimo, no começo, né, do evento, é ótimo, a gente vem aqui para ser provocado, para pensar de um jeito diferente. E aí ele entrou no grupo, estava exaltado, estava bravo, né? E depois eu comentei no grupo, olha, gente, só comentar, eu estou no grupo aqui, eu que escrevi o texto. Mas é irônico, né? Porque justamente a pessoa que diz que vem para ser provocada, na primeira provocação, perde a cabeça, entendeu? Fica texto do revoltada. Pacete, eu não vou ler tudo porque está grande. Estamos quebrados por dentro e desesperados por atenção, em um mundo cada vez mais efêmero e ultra estimulado, baseado em coisas superficiais. Nunca estivemos tão sozinhos, apesar de tão conectados. Pela primeira vez, a possibilidade de uma super IA, blá, blá, blá. Ressuscitar mamutes segue sendo vendido como uma ideia ótima para salvar o planeta. Imagine a cagada, ele escreve aqui, que isso pode dar. Diversidade e inclusão com aspectos raciais de gênero viraram segundo, terceiro e quarto plano. E podem voltar a ser um tabu, inclusive, ou seja, um retrocesso. Muitos palestrantes, principalmente os estadunidenses, não tiveram coragem, isso é verdade, de confrontar o Trump e a trupe de bilionários. Quem assumiu isso foi uma mulher, e foi mesmo. Depois, as marcas estão perdendo e vão perder ainda mais conexão com seus consumidores na medida em que os agentes de IA assumem a interlocução. Por mais legal que seja, Austin faz menos sentido dentro do ZUA. Por quê? Porque os debates não trouxeram a China. E os brasileiros, diz ele aqui, seguimos deslumbrados e achando que somos todos VIPs, transformando tudo numa verdadeira micareta paga em dólar. Mas aos sérios que estiveram aqui, um baita mérito. Ele fala da SP House, que teve muita coisa boa e tal. Então, assim, questiona a Creator Economy. E quer um conselho? Se você tem um dinheirinho para investir num evento de imersão internacional no ano que vem, você não precisa obrigatoriamente estar em Austin. Vai para a China, vai para a Índia ou para o Oriente Médio, porque lá as coisas mais legais, diferentes estão acontecendo. É muito bom esse post, né? Porque é justamente isso. E aí eu tenho até uma outra provocação, né? O Brasil é a maior delegação no SXSW e eu acho que, portanto, é um evento relevante aqui no Brasil também, ou se tornou relevante para essa elite que pode ir. Tem patrocínio do Itaú. Agora, tem além, para mim, o que comprova esse post do Pacete aqui, a palestra do Scott Galloway, que abordou alguns dos temas que ele cita aqui, desapareceu do line-up lá do canal do vou te falar, eu assisti, né? Foi chato pra caramba. Não, foi chato. Assim, mas ele abordou a questão do Trump, mas por alguma razão ele saiu ali do destaque que ele tinha Ele meteu a lenha. E foi uma palestra que repercutiu, né? Repercutiu. Acho que assim, tem muitas coisas boas, não vou ficar falando só daqui, porque, né, só disso, mas muita coisa boa repercutiu. O que eu acho que fica muito claro sim, tem muita... Nada contra os Faria Limers, tá? Mas é um evento muito elitista, é um evento branco. Total. Não é um evento muito masculinizado, isso é legal. Anglo-saxônico, né? Você pega pelo palco... Não se fala da China. Fala-se pouco da Índia. A Índia, aliás, apareceu por quê? Porque, cara, o CEO da IBM é indiano. Então, você vai ter ali meia dúzia de indianos que comandam a tech. Mas o tema não se traz. Ninguém fala de Arábia Saudita e tal. Então, é muito focado. Uma coisa que eu achei legal. Tinha muita mulher e tinham muitos cabeças prateadas. Muita gente, 50, 60, 70 a mais. Isso eu achei bem legal. Pouca gente sabe, não, mas até o ano passado o Exército Americano era, o Departamento de Defesa, o Exército Americano era o patrocinador do SXSW. Eu não sabia. Até o ano passado. Esse foi o meu primeiro. E quando começou um boicote, né, contra o SXSW no ano passado, esse boicote de artistas que estavam se recusando a ir ao festival
porque o exército americano patrocinava, já tinha questão de Gaza, Israel. E aí os artistas falaram, não vou num festival que é patrocinado pelo exército. O exército teve que sair, foi forçado a sair do patrocínio. Mas não teve nada, tá? Assim, tudo que era... Nenhum... Olha, sou judeu. Esse ano judeu, já não teve judeu mais. Praticante. Eu não vi nada, nem A nem B. Eu não vi nada de movimentos. E é um festival, entre aspas, que nasceu do alternativo, né? 30, 40 anos atrás. Você tem uma feirinha de canto que vende uns posters alternativos, que brinca com a questão do zumbi. No último dia, né? O resto é feito em hotéis de altíssimo luxo, 5 estrelas, ou em algumas casas. Você tem os bares e você tem uma galera que gastou e gastou bem para ir para lá. Eu paguei do meu bolso, devo ter gastado uns 40 mil. É dinheiro, cara. O hotel é caro, dinheiro. a passagem não fiquei no puto hotel. Tô dizendo o seguinte. Não, a cidade você fica tem a inviável, passagem. caríssimo. O badge é 11 mil. Em dólar, se você traduzir para o português. O Platinum é 11 mil. Então é um festival caro, não é para todo mundo. Ele é elitista por natureza. Então. E aí tem essas questões que já não ajudam também a... Marca, estamos fugindo aqui um pouco do tema, mas eu acho que no final está tudo conectado, né? Com certeza. Quando a gente fala de inovação, e o Hugo Rodrigues, eu assisti uma palestra dele na semana passada. Ele é maravilhoso. Da Macan, né? W Macan. E eu achei muito boa a colocação dele, porque ele falou, olha, a gente vai nesses festivais, ele citou, né, o SXSW, outros festivais que a delegação brasileira comparece em massa. E a China não está presente nesses festivais, como você mesmo falou, por isso que eu lembrei. E ninguém aqui vai discutir que a China inova muito, né? E está trazendo muita inovação. Tem um descompasso entre... e eu acho que vai além, né? A gente é gregário, né? O brasileiro gosta de evento, está nos eventos. A gente é campeão aí de delegações em vários eventos de inovação, SXSW, Web Summit é uma delegação brasileira gigante também. Verdade. Mas isso, ao mesmo tempo, não se transforma em inovação na prática, né? Tem duas coisas. Primeiro, não somos nós que fazemos a curadoria do evento. Mesmo se você vai participar aqui do Web Summit, você tem que mandar a tua palestra para fora. Eles fazem a curadoria lá e devolvem para cá. Então, os eventos gringos são feitos pelos gringos. O que a gente faz é assistir. Esse é o primeiro ponto. Você não vai mexer no line-up do evento se o evento não é teu. E segundo, que a inovação que eles estão trazendo ali, a AmiWeb traz coisas que, cara, vão ser aplicadas se forem daqui 1000 anos. É dente em porco. Um relatório de 1000 páginas, algumas você vai acertar, né? Dente em porco, sabe? Acidente humano em porco. Tá acontecendo. Mas foi curioso, só para encerrar aqui, para passar para o Luiz. Todos eles... Tem um filósofo brasileiro chamado Galvão Bueno. Galvão Bueno tem uma frase que diz o seguinte: não existe mais bobo no futebol. E lá é comprovado. A AmiWeb parou o que ela estava fazendo no começo para fazer um pitch da empresa dela. Olha, gente, eu queria avisar vocês... agradecer os brasileiros, né? Tudo bem, mas ela agradeceu os brasileiros, mas ela fez um pitch. Ela falou, a minha empresa nova, queria mostrar o site para vocês, a gente faz isso. Desse jeito. O Ben Stiller, ator, aliás, foi horrível, porque eles botaram um monte de segurança, metendo lanterna na cara para você abaixar a câmera. É foi mesmo? Horrível. Foi a pior que teve disso. Nem a Michelle Obama teve isso. O Ben Stiller estava com o cara da Apple. Por quê? Porque o seriado dele é da Apple. Ele passou o talk inteiro levantando a bola da Apple TV. O Lars Ulrich, do Metallica, estava com o cara da Apple. Mas aí a conversa foi muito mais equânime. Mas, cara, era para levantar o show do Metallica na Apple do óculos. Você vai se sentir dentro. Então, gente, assim, é inegável. É jabá. Muito é jabá, muito direcionamento de empresa. E aí tem essa questão, não tem bobo no futebol. A AmiWeb, quando vai lá e faz, e ela apresenta a empresa dela, o que ela está querendo dizer? Eu não vou vender uma consultoria de comunicação, eu não vou vender um CMO as a service, que nem eu estou fazendo, eu vou vender o que eu sei fazer de melhor aqui, que é ler o futuro e como é que se aplica. Então, amanhã, você não vai colocar o dente no porco, mas eu vou te mostrar na tua empresa que existe na China uma empresa que, neste momento, está desenvolvendo um DeepSeek muito mais barato a total que a gente, que você pode levar na tua empresa. Ela mapeia isso para você. Essa é a empresa da AmiWeb hoje. Ela tem uma empresa disso, uma consultoria de futuro, que, aliás, é a grande, como é que fala? A grande categoria. Todo mundo é futurista agora. Tem futurista dá com pau, tem associação de futurismo. Então, o futurista virou um business. E ela faz do business. Então, não é mais um festival, talvez, eu não fui nos outros, tão idealista, ou, putz, eu vou ler as tendências. É preto no branco. Ela também está vendendo o pitch dela ali. Ela vai passar o ano inteiro agora palestrando por $100 mil, $200 mil.
Isso é o que acontece em todos os eventos, né, na verdade. Eu fui nesse achando que ia ser diferente. Falar, porra, eu tô indo no XSW. Foi sua primeira vez, Marco? Minha primeira vez. Quero voltar? Quero. Mas eu, assim, sou macaco velho. Não vou com esse encantamento de, meu Deus, todo mundo ali tinha um propósito. A Michelle Obama estava divulgando o podcast. Mas tem muita gente que, fora do palco, ainda muita gente vai com o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Sabe assim, qual foi a palavra que a Amy Webb lançou? FOMA. Eu vi. FOMA, Fear of Missing Anything. Que o Gui Junqueira, que agora é Link Tech da faculdade, falou o seguinte, é engravidar a palavra. Ela cria um buzz ali numa palavra, uma buzzword que pode virar ou não, e se virar é o mérito dela, porque ela tem esse puta palco. Então, de novo, é assim, se você for com uma cabeça muito inocente, de encantamento, o que pode acontecer, às vezes você é mandado pela empresa, você vai naquele, pô, vou nesse GSW, mas você vai numa cabeça de crítica, de olhar de verdade, de cada 100 coisas que eu vi, 3% eram realmente inovadoras e disruptivas. 97% ou era muito ruim, ou era básico, ou era uma validação do que eu já falo. Talvez com uma roupagem diferente. Muito bem. Tem alguma coisa, algum tema que eu não perguntei que vocês acham que é relevante falar ou importante citar? Eu acho que dentro do tema central aí que a gente se propôs a conversar, a gente abordou bem. Eu não estou sentindo falta de nada, não. Tem alguma coisa que você queira puxar, Marco? Eu queria falar que eu sou Sagitário com Escorpião. E que toda vez que eu falo isso no aplicativo de namoro, as mulheres falam, ai, que horror. Então eu queria entender, você que nos assiste, por que o Escorpião é tão mal visto como ascendente ou signo? Marcos, você é bem inteligente, que você já está gerando aí um tema para engajamento, né? Para os comentários. Porque é o seguinte, qual que é o trabalho hoje em dia? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é chamado. E aí você tem duas coisas. Você pode transformar os seguidores em clientes. Como eu estou solteiro, eu estou transformando seguidoras em crushes. Então eu tô no meio do caminho. Por isso que você foi para o Instagram agora. Exatamente. Agora é o novo lógica, Tinder. Agora é isso. Muito bom. Bom, boa sorte na jornada, Marco. Qual na delas? torcida, Qual delas? nas duas. Nas duas, todas, tá bom. né? Obrigado. Mas na jornada afetiva é importante também. Eu acho que a gente tem Super. que estar. É uma parte muito relevante. Os apps, ao mesmo tempo que facilitam, dificultam, né? Pode. Eu vi uma palestra do CEO do Bumble, de como eles estão usando inteligência artificial para evitar assédio. Ou para, em vez de falar, gosto de cachorro, eu gosto de cachorro, mas eu gosto de vira-lata, caramelo, para você super filtrar e encontrar a pessoa ideal. Mas eu acho que é nesse ponto que eu pego que às vezes fica mais difícil, né? Porque tem tanta opção. Sim, tem um mar de opção. E aí a gente, se dá para ser tão assertivo assim, eu tenho que encontrar a pessoa perfeita. E aí o digital tem um pouco disso isso também. Aí já é né? um outro talk, né, Luiz? Não, a gente pode fazer um outro inteiro só sobre isso, né? O mais seguro é você já ter a namorada virtual mesmo, né? Pede para IA criar uma. Cara, você pode falar uma coisa? Vocês já tentaram, falando sério, sem brincadeira, vocês já tentaram falar pro chat GPT, não estou bem? Tenta. Não. Coloca assim, não estou bem hoje. Ele te devolve um comentário tão empático, tão chocantemente empático, que você pode passar semanas conversando com ele. Então já tem muita gente se consultando com o chat GPT. Virou um terapeuta. Virou um terapeuta. E mais, eu posso colocar, você a partir de agora assume a postura de Conrado Caligares. Ou Sigmund Freud. Então, essa questão que a gente está brincando da namorada virtual... Mas já existem várias empresas que entregam exato, namorada virtual. Porque, cara, virtual. faz parte dessa epidemia da solidão e desse medo geracional de vai ser muito duro tomar um fora pessoalmente, é melhor tomar um fora aqui e nem chegar. Sabe assim, é melhor eu nem chegar a esse encontro. Eu vou me proteger. Então, cara, é muito sério. Existe uma mudança de paradigma em tudo que a gente está vivendo. E eu vou te falar que eu tenho um sonho. Já falei tanto que alguém deve ter roubado a ideia. Mas eu tenho um sonho de ter uma Alexa com a voz do meu pai para falar com a minha mãe. E passar o dia conversando com a minha mãe. Mas tem um episódio do Black Mirror que a mulher perde o marido e ela cria. Sim, mas fisicamente. Não, eu tô dizendo assim, uma IA Alexa... Que é conversar com... Eu acho que eu vou até tentar criar isso um dia. De ter um chat GPT. Juro por Deus, cara. Com a voz do meu pai. E aí minha mãe, para não se sentir sozinha... Pô, o que você achou do negócio? Nossa, ela é viúva, adorei. Né? Ela é viúva. Ela tem 83 recentemente, anos. você comentou aqui. 83 anos. Então assim... Ai, papapá. O que você achou? Nossa, achei engraçado. Bom dia, bom dia. Porra, até me arrepio. Você já pensou, cara? Acho que já é possível fazer. Já é possível fazer. Eu vou pensar, de verdade. Porque eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. Quais são os novos paradigmas que a gente quer viver?
Vai mudar completamente a nossa relação. Eu vou pensar mesmo, cara. Não tô o mundo brincando, com não. a tecnologia está mudando a nossa relação com o mundo, como sempre fez, né? Que agora eu acho que essa velocidade, ou pelo menos a sensação de velocidade, Nossa, eu vou criar isso, assustadora. cara. Né? Eu vou tentar criar isso. É comum, tem sido comum alguns agentes que você joga direto para o chat GPT e ele responde com a tua voz. Né? Já direto. Por que não? Muito bem. Podemos marcar outra para falar dessas possibilidades aí. Hoje, vamos, hein, Luiz? O Marco vai voltar aqui para falar da experiência de app aí, dos apps e de assistentes virtuais. Onde vocês se conheceram? Pelo Ravache Pod. Mark, Luiz, super obrigado. Prazer recebê-los aqui. Nós agradecemos. Obrigado, Muito legal Luiz. a conversa. Obrigado. Obrigado, Marco. Valeu, gente. Valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu. Obrigado.